Salve, salve, Freesider! Seja muito bem-vindo a essa nossa aula, onde eu vou te mostrar como é que você vai usar a inteligência artificial para poder criar um negócio digital do absoluto zero. O que eu quero te mostrar aqui é o que tem funcionado aqui para mim dentro do meu negócio, o que tem ajudado mais a uma centena de empreendedores. A gente já passou de 700 negócios auxiliados nesse processo. E eu quero te mostrar aqui o que foi que a gente fez, como é que é o tipo de negócio que a gente está montando, o que é possível você alcançar utilizando a inteligência artificial para poder mudar de vida, ter mais liberdade, ter mais qualidade de vida. Eu falo que é ter flexibilidade de tempo para você poder trabalhar na hora que você preferir, é poder ter liberdade geográfica para morar onde você quiser e principalmente ter uma liberdade financeira para dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. E nessa aula eu vou te mostrar esse caminho que eu tenho percorrido, que eu tenho ajudado outras pessoas a percorrer. Espero que você aproveite. Tem muitas surpresas aqui para você e eu tenho certeza que vai valer a pena cada minuto que você assistir dessa nossa aula aqui hoje. Então fica comigo até o final. Bom, para começar, eu queria fazer algumas perguntas para você, trazer um pouco de reflexão para a sua vida. Você já reparou porque martelou na sua cabeça por que algumas pessoas trabalham pouco, tanto, né, e ganham tão pouco, enquanto outras conseguem desfrutar de uma qualidade de vida, de bem-estar, de plenitude? Você já é, algumas pessoas têm essa vida caótica, cansativa, sem tempo, enquanto outras têm o controle sobre o seu tempo, têm liberdade para fazer suas escolhas, vivem com a clareza do seu propósito. O que será que diferencia essas pessoas? Ou então, por que algumas pessoas trabalham muito, né, e ganham pouco, e rotina maluca, enquanto outras trabalham pouco e ganham muito e podem trabalhar de onde quiser? Ou então, por que algumas pessoas têm faculdade, mestrado, doutorado, PhD, mas muitas vezes vivem com as contas com dificuldade, às vezes no vermelho, enquanto outras, mesmo sem ser especialista em nada, estão conquistando a sua liberdade financeira no digital? Essas perguntas elas ficam rondando a minha mente, né? Ou ainda, como é que algumas pessoas fazem 1000 cursos, estudam, entram no digital, né, começam a estudar um monte de coisa, mas continuam ali sem conseguir sair do lugar, enquanto outras em poucos dias já começam a colher os seus primeiros resultados. É, eu não sei se em você fica essa dúvida, mas em mim essa dúvida parou por muito tempo, até que eu consegui encontrar uma forma de mudar completamente os meus resultados, mudar completamente a minha qualidade de vida, e agora é a minha hora de te ajudar. Chegou a sua hora de mudar essa realidade de uma vez por todas e ficar do lado direito aqui das nossas ilustrações, né? E não do lado esquerdo. Se você passou ou passa por qualquer uma dessas realidades, eu quero te dizer aqui hoje que o grande objetivo é mudar completamente a sua realidade a partir de agora. E o que você vai aprender aqui hoje? O que a gente vai falar aqui nesse momento, nessa apresentação para você? Primeira coisa, como é que você vai criar e gerenciar um negócio que seja 100% digital? E quando eu falo 100% digital, eu quero dizer que você pode tocar de qualquer lugar do mundo que você quiser, seja de uma praia no Caribe ou do mosteiro do Tibete, você vai poder tocar esse negócio, porque você não precisa de estoque, você não precisa de estrutura física, você não precisa de uma equipe gigantesca de pessoas. Basicamente, o que você precisa é de um computador, uma conexão com a internet, ou até mesmo com um celular hoje, você consegue tocar o seu negócio digital. Deixa eu pegar meu copinho aqui, manter a garganta hidratada, porque tem muita coisa para falar com você e para te apresentar aqui hoje. Outra coisa que eu vou trazer para você hoje aqui nessa apresentação é como identificar as ferramentas de inteligência artificial que vão facilitar a sua rotina e que vão acelerar os seus resultados. Eu sei que muitos chegam nessa palestra, né, nesse conteúdo aqui, esperando que eu vá falar um monte de coisa sobre inteligência artificial, ferramentas e tal, e sim, eu vou falar sobre isso, mas essa não é o mais importante da nossa apresentação, porque as ferramentas, elas são o que são ferramentas. Não adianta eu te dar uma Ferrari na sua mão se eu não te ensinar a acelerar, né, a colocar ela dentro de uma pista e acelerar e ter bons resultados. Então, a mesma coisa que não adianta eu te dar uma série de ferramentas se você não souber aplicar elas da melhor forma para extrair o melhor tipo de resultado. Então, aqui a nossa apresentação ela vai ser dividida em duas partes. Uma parte está mais relacionada ao pensamento de negócio, a sair de uma mente de empregado, uma mente que está aí caminhando e tendo dificuldades para poder prosperar na vida, para uma mente próspera que é dona de um negócio, que cria um negócio que realmente gera resultados.
Essa é uma parte. A outra parte é como que a inteligência artificial te ajuda a se tornar essa pessoa e a alcançar esses objetivos. Tá? Então, a gente vai trabalhar nesses dois pontos. Parte do empreendedorismo digital e a parte das ferramentas de inteligência artificial. E eu quero que você, aqui, dentro dessa apresentação, você compreenda o verdadeiro potencial de ganhos que a internet oferece. Muita gente acha que empreender na internet é fazer conteúdo, né, criar dancinha, contar piada, só que, na verdade, essa é só uma das vertentes e nem é com o maior potencial de ganhos assim para a pessoa comum. Para você ganhar dinheiro com essas coisas, você precisa ser um ponto fora da curva, você tem que ser alguém muito especial. E o que eu vou trazer aqui é algo que qualquer pessoa com dedicação e com foco consegue sim prosperar e ter resultados. Já tem muita gente a empreender e a ter resultados no digital e eu quero te mostrar alguns desses casos aqui para te mostrar o potencial de ganhos que a internet oferece. Eu também vou te dar um norte de qual caminho que você quer seguir, que você pode seguir. Ah, Fagner, pô, eu tô muito velho, eu tô muito novo, eu não sei por onde eu vou. Aqui eu vou te dar um caminho das possibilidades do que você pode fazer, onde tem mais dinheiro, onde tem menos dinheiro, o que dá para você poder construir aí no seu negócio digital, qual foi o caminho que eu encontrei que realmente mudou e fez diferença na minha vida. E eu vou te deixar, essa é a minha principal meta aqui hoje, é te deixar com a cabeça explodindo de ideias. Eu quero que você termine essa apresentação com a cabeça fervendo, com possibilidades, com tudo aquilo que você pode fazer e já direcionado para qual caminho você vai seguir aí do seu negócio digital, para que você realmente reacenda essa esperança de que você pode mudar de vida, porque você pode, isso vai acontecer se você implementar, se dedicar e fizer aquilo que eu vou falar para você aqui. E eu ainda, para finalizar, quero te dar dois presentes especiais. Um mais ou menos para metade da nossa apresentação e um no final, né, um dos nossos últimos slides ali, é um presente que eu quero trazer para você. Então fica comigo até o final, que vai ser um prazer imenso te dar esses dois presentes que eu preparei aqui para você. Bora nessa? Bom, o que eu vou te mostrar aqui hoje é o que chamou a atenção de canais de televisão das principais emissoras do país, tá? E essas pessoas, elas queriam me entrevistar, elas queriam pedir um pouco dos meus conselhos. Assim que eu lancei o meu livro, se tornou um best-seller da Amazon, Veja, Publish News, a gente vendeu muitos exemplares e as pessoas queriam entender, né? Os jornalistas queriam entender qual que era esse bafafá, o que estava acontecendo, por que as pessoas estavam se interessando tanto por aquilo. E aí me pediram alguns conselhos, eu quero te mostrar aqui algumas das coisas que a gente saiu aí na mídia para você ter uma ideia. País no mundo onde mais cresce o trabalho remoto, mas empreender na internet não é tão simples assim. O Fagner Borges vai dar algumas dicas para quem quer seguir neste caminho. Com certeza, na verdade, é importante que você desenvolva basicamente 4 áreas da sua vida se você quer empreender em qualquer área. E na internet é mais importante ainda, uma vez que a gente está falando de um novo mercado, um mercado que está começando a crescer e a galgar espaço agora, né? São muitas vezes difícil de ser tomada. Deixar o emprego e toda a segurança que um salário oferece pelo incerto, por uma aposta, um recomeço. Para Simone foi exatamente assim. Ela trocou o emprego, o cargo de executiva numa grande empresa, por um trabalho, digamos, menos glamuroso. Tudo para ficar mais perto do filho, acompanhar o crescimento e as descobertas dele. No início, claro, não foi fácil. Mas hoje ela tem uma rotina diária muito mais tranquila. Dá até para ir ao cinema com o pequeno durante a semana, acredita? Para se dedicar aos filhos, muitas mulheres têm optado por trabalhar em um modelo de negócio que permita flexibilizar os horários de trabalho, deixando assim mais tempo livre para os pequenos. A gente não vai também sair dando a louca aí, pedindo demissão e sem ainda entender, sem saber do mercado, você vai lá, chuta o balde, agora não quero mais isso e vou viver a vida livre. Também não é assim, a liberdade ela precisa ser construída, existe uma jornada aí no meio do caminho. E para isso, o ideal é que você use o seu emprego como um trampolim. Então você pega o dinheiro que você ganha vendendo as suas horas e transforma ele em mais dinheiro através do mercado digital. E com isso você vai fazendo a bola de neve e vai fazendo o trampolim para no momento que a sua renda gerada pelo seu dinheiro supera a sua renda do seu salário, e você fala, pô, agora tá na hora, agora eu vou sair e viver exclusivamente disso. Legal, né? Então, para quem que é essa apresentação que a gente está aqui, tá? Quem vai se beneficiar com o que a gente vai falando? É para você que está cansado de trabalhar feito um burro de carga, com muita cobrança, com pouco reconhecimento, sem ter tempo para viver a vida. E quando eu falo sobre trabalhar feito um burro de carga, cobrança, né, sem reconhecimento, eu estou falando tanto com pessoas que empreendem e muitas vezes não têm o reconhecimento devido dos seus clientes,
da sua equipe, dos seus funcionários, quanto também a pessoa que trabalha para alguém e se sente sobrecarregada, sente que não é valorizada, que o seu trabalho não vale muito. Então, se você está insatisfeito com o que você ganha hoje, se você está insatisfeito com o que você faz, cara, essa apresentação aqui é para você. Eu posso te mostrar uma nova possibilidade, um novo caminho. É para você também que sonha em atuar com o digital. Às vezes você está feliz com o seu trabalho, mas você quer entrar no digital, você vê ali uma possibilidade nova de ganho, uma forma de você expandir os seus negócios, mas fica inseguro com os vídeos que você vê na internet, não sente muita confiança na galera que está ali, ou queria alguma coisa que fosse mais próxima para você poder tirar suas dúvidas, né, conversar com alguém. Bom, essa apresentação aqui também é para você. E é para você que percebeu que tem adolescente ficando milionário na internet, enquanto você fica aí travado, sem um norte, sem saber para qual caminho você seguir. Se esse é o seu caso, né? Esses dias eu estava rolando lá a tela do Instagram, e aí eu vi uma publicação que me chamou a atenção. Tinha um menino sendo entrevistado, mais novinho, tá? Sendo entrevistado, e eu reconheci o logo que tinha lá no microfone, tá? O entrevistador lá com o microfone e tal, e assim no microfone tinha o logo de uma empresa, tá? E essa empresa era uma das jogadoras, né? Um dos players aí do empreendedorismo digital. E aí eu falei, cara, deixa eu ver o que eles estão falando. E aí eu percebi que eles estavam no evento e o cara estava pensando, pô, que legal ver você aqui no nosso evento, show de bola. Pô, quantos anos você tem? Aí o menino, não, eu tenho 13 anos. Eu falei, caramba, cara, que massa, né? Um menino tão novo, já estudando sobre empreendedorismo, né? Aprendendo, que bacana. Aí o entrevistador pegou e falou, né, nossa, que legal, cara, pô, você é muito novo, que bom que você já tá aqui aprendendo. E aí, mas você já tá fazendo dinheiro na internet? Aí o moleque falou, tô sim, felizão, sorrisão no olho. Não, tô sim, cara, tô fazendo dinheiro na internet já. Ele, pô, que legal, e quanto você tá tirando? Aí o moleque olhou, deu aquele sorrisinho de canto de banco e falou assim, não, eu tô tirando tirei 30 mil no último mês. Aí o meu queixo veio aqui, né? Eu, pá! Aí eu falei, caramba, cara, como é que pode? Enquanto tem adolescente ficando milionário na internet, ganhando dinheiro na internet, tem um monte de gente com pós-graduação, mestrado, doutorado, que fica travado, que fica com medo de entrar porque, cara, tem muito para contribuir, mas não sabe bem o caminho. E isso me chama a atenção. Eu falei, cara, eu preciso levar isso aqui para mais pessoas, né? Eu preciso fazer mais esforço para chegar em mais gente e para poder mostrar que não, que é possível, inclusive, que a gente está numa fase, num momento em que a internet está beneficiando aquelas pessoas que têm mais experiência para poder construir os seus negócios. E é isso que eu quero mostrar para você aqui hoje, então, que você não precisa ficar fazendo dancinha, você não precisa fazer nada errado, não precisa ser nenhum guru, muito pelo contrário, você pode, com o conhecimento que você já tem, criar um negócio digital aí para você prosperar e construir qualidade de vida. E é para você que quer ter liberdade financeira, mas não está disposto a sacrificar a sua saúde mental, a sua família para isso. Eu prezo muito por qualidade de vida, eu prezo muito por estar com minha família, estar com minha filha, com minha esposa, com os meus familiares, e eu espero que você também seja essas pessoas. Se o seu objetivo aqui é só ficar rico para poder se afastar de todo mundo e curtir sua vida sozinho, cara, eu sinto muito, mas eu não sou a pessoa certa para te ajudar. Agora, se você quer manter a sua saúde mental sem sacrificar a sua família, sem sacrificar tudo que você já construiu, você está no caminho certo, você está no lugar certo. Eu quero ajudar pessoas assim, que não querem sacrificar tudo que já construíram para poder alcançar a prosperidade. Eu acho que a prosperidade ela precisa ser construída de forma que a gente seja feliz e beneficie não só a gente, mas todas as pessoas ao nosso redor, toda a nossa comunidade. Isso sim, para mim, é o mais importante. Então, se isso faz sentido para você, continua aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que eu vou apresentar. E para a gente começar, a primeira coisa que eu queria falar para você é por que a maioria das pessoas não prospera. Você já parou para pensar com isso? Já parou para pensar o que faz ter essas pessoas ganharem? Foi o que eu comecei essa apresentação, né? Por que algumas pessoas têm tanto e outras têm tão pouco? É isso que eu quero mostrar aqui para você. Eu quero já responder essa questão aqui. E isso acontece porque a gente foi educado, a maior parte da população, né, tirando raras exceções que já nasceram em famílias empreendedoras, em famílias que tinham um bom exemplo ali de pessoas prósperas que se desenvolveram, a maior parte, a massa, vamos pôr 99% da população, nasceu e foi colocada no que eu chamo de uma prisão de ouro. A gente aprendeu que se a gente quiser ter sucesso, a gente tem que ralar igual um louco, tem que bater cabeça o dia inteiro, trabalhar, estudar mais que os outros, trabalhar bastante para lá no futuro, quem sabe, a gente aposentar e poder aproveitar a vida. E o que a gente faz ao longo desse caminho é construir o que eu chamo de uma prisão de ouro.
Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta em coisas que elevam o nosso padrão de vida e, consequentemente, aumentam os nossos custos. Então, a gente chega num ponto onde a gente quer diminuir, a gente quer desacelerar, mas a gente não pode, porque se a gente desacelera, a gente perde o nosso padrão de vida. E aí a gente fica preso nesse lugar que tá ruim, sabe? Tá ruim, mas pelo menos ali a gente está seguro, né? A gente já conhece, a gente já sabe, a gente não está feliz com aquilo, a gente está sobrecarregado, mas a gente não quer mudar. E aí a gente se contenta com isso. Mas o principal, isso acontece porque a gente foi treinado a vender as nossas horas, a gente foi educado a procurar muitas vezes um emprego, e mesmo que a gente não tenha emprego, sejamos empreendedores, como um advogado, como um dentista, um médico, a gente acaba vendendo as nossas horas. A gente acredita que a única forma da gente ganhar dinheiro é operacionalizando o processo. É estar ali na ponta com aquele conhecimento que a gente adquiriu, com anos de formação, com mestrado, com pós-graduação, com estudo, com dedicação no mercado, a gente fica preso a essa operacionalização. E aí, por mais que a nossa hora passe a valer mais, por mais que o nosso conhecimento valha mais, a gente ainda está preso no ter que trabalhar para ganhar dinheiro. E o que muda? Qual que é a diferença entre essas pessoas que trabalham muito e não conseguem desfrutar desse dinheiro que ganham, vivem na dicotomia entre tempo e dinheiro, e as pessoas que eu chamo de freesiders, que são as pessoas que vivem uma liberdade desde o agora, eles não precisam esperar aposentar para ter liberdade. Basicamente, a diferença é que o freesider ele entendeu que dinheiro é resolver problemas, entendeu? Que ganhar dinheiro tem a ver com resolver problemas. Se a gente voltar lá atrás, quando começou-se o dinheiro, né, quando surgiu o dinheiro, basicamente o dinheiro foi criado para uma troca de valor. Eu tenho uma galinha, você tem um porco, para a gente, como um não tem o mesmo valor do outro, para a gente facilitar, a gente criou o dinheiro e aí começou a trocar isso, trocar esses valores. E assim surgiu a moeda, para facilitar as transações à medida que a sociedade foi crescendo. A gente não vivia mais em uma colônia ali, a gente não vivia mais ali num grupinho de pessoas que todo mundo se ajudava. E essa criação do dinheiro fez com que, ao longo do tempo, a moeda ela se descolasse do valor real dela. Então, hoje, a moeda ela não tem nenhum lastro, né? Ela não é nem mais lastreada. A gente tem o dinheiro apenas como uma imagem de algo. Então, a gente só olha para o valor e a gente esquece de onde vem o dinheiro. E por esquecer de onde vem o dinheiro, a gente não entende, porque algumas pessoas ganham mais, outras ganham menos e tal. E então, para ficar claro por que é possível ganhar tanto dinheiro na internet, né, o que a internet possibilita que tantas pessoas, até muito jovens, fiquem milionárias, a gente precisa entender isso aqui. O que é o dinheiro? O dinheiro é resolver problema, tá? E quando a gente resolve um problema, a gente está gerando valor para uma pessoa. Quando eu corto o cabelo, quando um barbeiro vem e faz a minha barba, né? Porque cortar o cabelo não dá, né? Quando o barbeiro vem e faz a minha barba, ele está gerando valor para mim e, em troca, eu entrego o meu dinheiro para ele. Quando eu vou no supermercado e compro uma comida, eu estou dando o meu dinheiro para o supermercado e, em troca, ele está me dando comida. E naquela comida que eu estou recebendo, tem um monte de valor agregado. Um monte de pessoas contribuíram um pouquinho para que aquela comida chegasse até mim e eu pudesse me alimentar, pudesse aproveitar aquilo. Então, em cada coisa que a gente compra, em cada troca financeira que acontece, existe muito valor agregado associado. E ganhar dinheiro tem a ver com isso. Para ficar mais claro, eu vou te falar qual que é a fórmula do dinheiro. Se você entender essa fórmula do dinheiro, ficar claro para você e você conseguir trazer isso para sua realidade, eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida vai ser completamente diferente. Porque a partir de hoje você vai começar a tomar decisões mais lógicas, decisões mais precisas para que você possa aumentar o seu faturamento, né, o seu ganho. E basicamente é uma forma muito simples, tá? O primeiro ponto da fórmula eu já te expliquei, é resolver problemas. O que é resolver problemas? É gerar valor. Então, o QV dessa fórmula do dinheiro é quanto mais valor eu gero, ou seja, quanto maior é o problema que eu resolvo, mais dinheiro eu ganho, mais as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Mas não tem só a ver com o valor da coisa em si, mas a quantidade de pessoas que valorizam aquilo e a quantidade de pessoas que oferecem aquela solução. Tá? Vamos dar um exemplo. Um médico neurologista, por exemplo, ele trabalha, digamos, ele é especializado, é um neurocirurgião, e ele trabalha só fazendo cirurgia para a remoção de aneurisma.
Aneurisma é um negocinho que dá no cérebro que se ele estoura, é um coágulo que se ele estoura a pessoa morre na hora. Agora imagina esse médico que precisa abrir a sua cabeça, pegar esse coágulozinho, tirar sem ele estourar, fechar a sua cabeça de novo para que você mantenha vivo. Esse cara, ele gera muito ou ele gera pouco valor? Provavelmente você respondeu que ele gera muito valor. Concorda comigo? E sim, ele gera muito valor. Por isso que a medicina é uma das profissões mais bem remuneradas. Porque, afinal, ela está trabalhando muitas vezes com a vida da pessoa. E isso tem muito valor. Então, a quantidade de valor que ele gera a cada atendimento é muito grande. Mas aí, normalmente, quando eu falo sobre isso, vem aquela famosa pergunta. Tá, Fagner, sim, o médico ele ganha dinheiro, mas por que que o Neymar ganha mais dinheiro do que o médico, né? Não é justo, isso não é justo. Por que que o Neymar ganha muito dinheiro? Por que que um empresário ganha muito mais do que um médico? Então, vamos lá. O primeiro ponto da fórmula é a quantidade de valor. Mas eles ganham mais por causa de um segundo ponto da fórmula. Vamos entender isso aqui. O médico, para ele gerar valor, ele consegue gerar valor para uma pessoa durante aquela cirurgia. Então, enquanto ele está fazendo aquela cirurgia, ele passa muitas vezes 8, 10 horas, 12 horas no centro cirúrgico com uma equipe envolvida para poder fazer aquela cirurgia. E sim, ele ganha muito dinheiro naquele processo, só que ele só consegue atender uma pessoa por vez. Já o Neymar, apesar de não estar resolvendo, salvando a vida das pessoas, ele está distraindo as pessoas, o que também tem valor. A gente também quer entretenimento, a gente também quer se divertir, quer esparecer, quer esquecer da realidade, isso tem valor. Claro que não tanto valor quanto a nossa vida, mas tem um valorzinho ali, mesmo que seja centavos de valor, existe um valor ali. Só que o que acontece? Em 1 hora e meia de partida, né, em 1 hora e meia de jogo, o Neymar alcança milhões, bilhões de pessoas. E por mais que ele ganhe centavos de cada um, isso ao todo gera muito dinheiro, porque ele atrai a atenção, e a atenção é a moeda da vez. As empresas já entenderam, o mercado já entendeu que quem tem atenção tem dinheiro, ele consegue converter pessoas. Naquele momento, ele é um influenciador, ele influencia decisões, e isso tem muito valor. Então é por isso que um jogador de futebol, um empresário, ganha muito mais do que um médico, porque eles, em uma única ação, eles conseguem gerar muito resultado, eles conseguem gerar muito, alcançar muitas pessoas, tá? E qual que é a grande sacada aí? Por que que na internet a gente consegue ganhar tanto? Porque a internet possibilitou que pessoas comuns como eu e como cada um de vocês que está aqui me assistindo pudesse alcançar milhares, milhões de pessoas, sem precisar ser uma multinacional para isso, sem precisar ser uma Globo, ter uma emissora de televisão ou pagar milhões para poder aparecer. Ela possibilitou que qualquer pessoa que tiver um celular, um computador, possa chegar em muita gente. E aí, o que a gente faz, então, é entender como que a gente gera valor. Tá? Então, você entendendo como você gera valor para muitas pessoas, você acaba conseguindo ganhar muito dinheiro. Mas existe um terceiro ponto dessa fórmula. E esse terceiro ponto é o que diferencia um freesider do restante das pessoas que também ganham dinheiro. E sabe qual é esse último fator? O QX ali? Eu chamo ele de fator multiplicador de renda. O que é esse fator multiplicador de renda? É você pensar o seguinte: como que eu faço com o mínimo esforço, né? Como que eu faço o meu esforço agora, a minha hora de trabalho agora, se multiplicar por muito e muito tempo? Como que eu faço com que eu, com uma única ação, consiga gerar resultado por um longo prazo? Tá? Isso é o que eu chamo de fator multiplicador de renda. E existe uma coisa que eu vou mostrar aqui para você que consegue, com essa única ação, gerar mais de 6 fontes de receitas diferentes. E é isso que eu quero conversar, é isso que eu vou apresentar aqui para você hoje nessa apresentação. Como que você faz essa fórmula do dinheiro funcionar utilizando a inteligência artificial ao seu favor para somar isso. Mas eu faço isso desde muito antes de existir a inteligência artificial para me ajudar nesse processo. A inteligência artificial, é claro, acelerou e me ajudou muito, mas eu faço isso há muito mais tempo. E eu vou te mostrar isso aqui também, o que aconteceu, o que mudou de lá para cá. Mas, bom, tem 3 coisas, então, que vão impedir, depois que a gente entende essa fórmula, tem 3 coisas que vão impedir a gente de ter liberdade financeira, tá? Tem 3 coisas, basicamente. A primeira coisa que provavelmente passou na sua cabeça foi: Fagner, pô, que legal, cara, muito legal essa fórmula, mas eu não tenho um produto, eu não tenho um serviço que consegue gerar valor para muitas pessoas. Sim, eu te entendo, mas a gente vai resolver isso aqui. Segundo ponto,
Fagner, eu não sei criar, eu não sei encontrar essas pessoas, uma demanda ilimitada de clientes compradores para o meu produto, para o meu serviço. Eu até tenho um produto legal, um produto bacana, que gera valor para muita gente, mas eu não consigo trazer as pessoas para comprarem. Eu não consigo achar essas pessoas. Eu dependo muitas vezes de uma pessoa que passa na porta da minha loja, eu dependo de algumas ações pontuais ali, de indicação boca a boca, mas eu não consigo ter essa demanda de muita gente. E o terceiro ponto Fagner, eu não tenho muito capital de tempo ou capital financeiro para investir no meu negócio. E isso acaba me travando, porque eu vou precisar deixar de lado o que eu faço atualmente para poder investir. Eu não posso, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho bocas para alimentar, eu estou preso nessa prisão de ouro que você falou aí, cara, como é que eu faço? Bom, eu te entendo, tá? Eu te entendo perfeitamente. Na verdade, eu também passei por isso. E quando eu entendi isso que eu vou te explicar aqui, e eu consegui solucionar esses 3 obstáculos, foi que eu pude pedir exoneração do meu cargo público. Esse meu sotaque, para quem não sabe, eu sou goiano, do pé rachado, eu falo só não sou comedor de piqui, porque afinal eu odeio piqui, eu acho que aquele negócio fedorento não entra, não desce para mim. Mas eu sou goiano, eu era chefe de design gráfico na Assembleia Legislativa aqui do estado de Goiás, e em 2013, dezembro de 2013, eu pedi licença para interesse particular e depois, mais para frente, eu pedi exoneração do meu cargo público. Hoje eu não tenho nenhum vínculo com a Assembleia Legislativa, e isso só foi possível depois que eu entendi esses fatores que eu vou te explicar aqui e consegui solucionar esses 3 obstáculos, tá? Isso foi possível, gente, por causa de 2 coisas. Primeira coisa foi a tecnologia. A tecnologia possibilitou que pessoas comuns como eu e vocês pudessem alcançar milhões de pessoas. A internet, a banda larga, ela possibilitou que a gente pudesse fazer essas coisas. E o segundo ponto foi conhecimento. Deixa eu te explicar isso melhor. Tem 3 formas de você gerar valor para as pessoas. A primeira forma é você vendendo um produto para ela, ou seja, você soluciona algo para ela e entrega o produto que é essa solução, tá? Então, produtos, por exemplo, quando você vende um alimento, você está vendendo um produto, está solucionando a fome da pessoa. Essa é uma forma. A segunda forma de solucionar problemas é com você prestando um serviço, ou seja, você vai lá e resolve o problema para ela. Você está solucionando por ela. Isso também tem muito valor, só que isso faz com que você dependa do seu tempo. É como um médico faz, é como um advogado, um arquiteto, um publicitário como eu. Enfim, um prestador de serviço, ele soluciona problemas através da sua mão de obra especializada. E sim, isso também dá muito dinheiro, mas é limitado à qualidade de tempo. Então, enquanto a venda de produto é limitada à mão de obra, à matéria-prima, a estoque, uma série de coisas, vender o serviço é limitado ao tempo que você leva para prestar aquele serviço. Então, você tem uma limitação de horas de trabalho ali. Mas existe uma terceira forma de você solucionar problemas. E essa terceira forma é a melhor de todas. Por quê? Porque com ela você não precisa fazer, você não precisa criar o produto e você não precisa fazer pela pessoa. E sabe qual é ela? É o conhecimento. É você compartilhar a solução com a pessoa. É você ensinar ela a fazer aquilo, a gerar um resultado. Então, por exemplo, quando eu te ensino inglês, eu estou solucionando um problema para você de se comunicar em outra língua. Quando eu te ensino programação, eu estou te ensinando a solucionar um problema, criar uma profissão, aprender uma forma de você ganhar dinheiro. Então, o conhecimento, ele é uma solução de problema, só que tem um detalhe. O conhecimento, você consegue, em 1 hora de conhecimento, por exemplo, se eu gravar um vídeo, eu gravo um vídeo e esse vídeo pode ensinar centenas, milhares de pessoas sem que eu precise gravar ele de novo. Então, com o conhecimento, a gente tem um alcance exponencial. Só que antes da tecnologia, a gente não conseguia fazer isso. Né? Eu não conseguiria, de Goiânia, compartilhar o conhecimento com alguém que está lá nos Estados Unidos. Eu não tinha tecnologia para isso. Se eu quisesse, eu tinha que pegar um avião e ir para lá e ensinar ele. Eu precisava de uma estrutura, de uma faculdade, de uma coisa do tipo. Só que agora não. Agora qualquer pessoa com um celular, ou um celular na mão aqui, pode gravar um vídeo e pode ensinar. Da mesma forma que eu estou ensinando aqui para você, através da internet. Então a gente consegue ter uma alavanca de alcance de pessoas. E isso mudou completamente o jogo. Por quê? Porque não existe limitação geográfica. Você pode compartilhar o seu conhecimento de onde você quiser. E agora, com a inteligência artificial, ainda ficou mais forte isso, porque você não tem nem mais a barreira da língua, muitas vezes, para você poder compartilhar o seu conhecimento.
Segunda coisa, não existe concorrência. Tá? Não tem... Fábio, como assim não tem concorrência? Tá maluco, velho? Que negócio é esse? Tem concorrência assim, cara. Por que eu falo que não tem concorrência? Porque conhecimento é uma coisa que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então, por mais que eu aprenda com o fulano, eu também vou querer aprender com o ciclano, porque eu quero ter diferentes pontos de vista. Então, é uma concorrência completamente diferente. É um mercado que se apoia, é um mercado que se ajuda, é um mercado que compartilha, justamente por conta que existe uma necessidade constante de aprendizado. Vamos lá, se você gosta de ler, você não compra só um livro sobre um determinado assunto. Por exemplo, eu gosto de desenvolvimento pessoal, eu já comprei Napoleão Hill, já comprei Tony Robbins, eu já comprei T. Harv Eker, e N outros especialistas, Dale Carnegie e afins, N outros especialistas, e continuo comprando. Surgem novos livros, eu vou comprar novos livros. Esse é o bacana do conhecimento. Por isso que eu falo que não existe concorrência, eu falo que é um mercado abundante. Ele é o único mercado onde, se eu vendo o meu conhecimento para você, agora eu tenho conhecimento e você também tem. Não é igual um produto, que se eu vendo um produto para você, eu vou deixar de ter o produto e você vai passar a ter. Não é igual o serviço. Se eu vendo o serviço para você, eu vou lá e executo. Ou seja, eu gasto a minha hora, mas você continua sem saber como fazer. Então, o mercado de conhecimento, ele é o único mercado que é abundante, que ele é um mercado de multiplicação, ele não é um mercado de soma zero. E isso que eu acho fantástico. E o terceiro ponto é que não existe barreira de entrada. Qualquer pessoa com um celular consegue vender, comunicar, né, vender, passar o seu conteúdo para frente. Então, a única barreira que tem é você saber fazer, é você aprender a desenvolver a sua estratégia, né, desenvolver o seu mercado aí para que você possa alcançar as pessoas e vender o seu conhecimento, tá? Então, o que eu vou compartilhar com você aqui é o manual que eu desenvolvi para que você tenha produtos campeões, abundância de interessados e alta conversão. É isso que a gente vai fazer aqui, mas talvez você ache que eu sou um cara completamente diferente, um extraterrestre, né? Alguém iluminado que aprendeu isso sozinho. Na verdade, não. Tá? Como é que eu cheguei nesse método? Eu sempre quis ter liberdade, só que eu nunca me adaptei a esse negócio de empregado patrão. O meu primeiro trabalho, para vocês terem uma ideia, eu ganhava R$ 200, era um salário mínimo. E meu pai, a vida inteira, trabalhou como empregado. Meu pai sempre trabalhou muito. Meu pai era bancário, trabalhou mais de 20 anos no Unibanco, depois foi para outras instituições. Enfim, meu pai trabalhou muito tempo e por isso ele não foi muito presente ali na minha infância, junto com a gente, brincando. Eu sempre vi o meu pai ou viajando, ou trabalhando, fazendo alguma coisa. E quando ele estava em casa, ele estava vendo uma televisão, assistindo uma Fórmula 1, e era o momento que eu tinha ali de conversar com meu pai. E minha infância foi maravilhosa, tá? Eu não tô reclamando da minha infância foi muito boa, mas eu sentia um pouco de falta. Eu queria ter meu pai perto de mim. E o que mais me doeu, na verdade, foi quando mandaram meu pai embora, com a mão na frente e outra atrás, e ele chegou em casa com aquela cara assim, derrotado, sem saber o que ele ia fazer da vida, e olhar o meu pai, aquilo me causou uma profunda tristeza. E eu fiz uma promessa para mim, que eu nunca iria me deixar colocar a minha vida nas mãos de outra pessoa. Mas a vida vem, as coisas acontecem, e se você quer, então, não ter ninguém mandando em você, você vira dono. E aí, na minha primeira tentativa de empreender, de ser o meu chefe, eu quebrei e fiquei devendo quase R$ 100.000. Eu e meu irmão montamos um bar em Lava Jato, quebramos a família inteira, ao ponto que a gente foi morar, todo mundo, a família inteira, na casa da minha avó. E minha avó, e agora imagina, né, o desgaste que eu causei na vida do meu pai. Meu pai teve que morar com a sogra, e conviver com a sogra ali não foi fácil para ele. E até hoje eu vivo com essa questão que eu acabei causando por conta dessa decisão de que eu queria empreender. E talvez assim como eu, por que eu estou te contando isso? Porque talvez assim como eu, você também tenha pensado que não nasceu para empreender. E nesse momento eu falei, caramba, talvez eu não tenha nascido para empreender. Eu vou tentar fazer algo diferente. E aí eu fui prestar o concurso público, foi quando eu entrei na Assembleia. Então, achando que eu não tinha nascido para empreender, eu fui lá, fui fazer algo que eu odiava, mas que dava segurança e estabilidade, que é o que todo mundo fala pra gente. Eu fui lá, passei na Assembleia, sabe-se lá como um milagre da natureza, até hoje eu não sei como é que eu passei. Fui lá e fui ser servidor público. Em 4 meses eu tinha certeza que isso não era o que eu estava procurando na minha vida. Foram os piores anos, eu olhava para frente e falava, cara, eu não quero fazer isso o resto da minha vida. Então eu comecei a buscar formas de sair daquilo ali, até que eu percebi que talvez eu teria que voltar a empreender. Só que eu falei, cara, eu tenho que fazer algo diferente. Então, buscando sair dessa prisão, né, encontrar uma forma, eu queria aposentar cedo,
sei me tornar milionário muito rápido, para ver se eu conseguia aposentar. Buscando sair dessa prisão, eu encontrei o mercado digital. Eu participei de um evento, que custou mais ou menos uns 5 mil, foi 2 mil de ingresso, mais custo de passagem, hospedagem, não sei que eu devo ter gasto uns 5 mil para ir nesse evento. E lá nesse evento foi me apresentado o mercado digital. Esse mercado que eu estou falando aqui para você, eu estou falando de um evento que aconteceu em 2012, tá? Não existia nada de internet. Eu falo que a internet aqui no Brasil era um mato, a internet rápida estava começando a se desenvolver, poucas pessoas, ninguém falava de empreender, ninguém falava de curso online, de e-book, de nada disso. E aí eu fui lá nesse evento, os caras trouxeram, tô trazendo aqui da gringa e tal, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E à medida que ele foi mostrando o que dava para fazer, minha cabeça foi explodindo. Pra você ter uma ideia, eu saí de lá com 18 ideias de negócio diferente. E por mais que nenhuma delas eu era o especialista, ou seja, eu tinha algo, eu não achava que eu tinha algo para compartilhar. Talvez você também seja esse cara que acha que você não tem nada para compartilhar, né? Eu também era esse cara. Mas eu comecei a pensar nas possibilidades. Pensar quem poderia ser essa pessoa que ensinar e eu poderia me tornar sócio e lançar essa pessoa no mercado digital. Entre elas, eu pensei em algumas. Eu pensei no meu pai. Pô, meu pai trabalhou tantos anos no banco, ele deve ter algo para ensinar para a galera. Eu pensei numa amiga minha que tinha um blog de concurso público, eu pensei numa outra que era formada em zootecnia, no meu irmão que era publicitário, eu fui pensando em diferentes pessoas, 18 negócios diferentes, no final das contas eu fui abordar essas pessoas para ver quem topava se tornar ali meu sócio nesse projeto, né? Meu pai não topou, muitos amigos não toparam, mas teve uma pessoa que topou, que foi a Letícia Nobre. Até hoje eu agradeço muito a Letícia por essa confiança, porque foi ela que me fez entrar. A decisão dela de confiar em mim foi que me fez entrar nesse mercado. E a gente foi lá, criou o primeiro programa, mas tinha uma série de problemas. Tá? Por quê? Porque eu era servidor público, então era tanta coisa que só um engenheiro da NASA com tempo livre disponível para fazer funcionar. E eu não tinha tempo livre disponível. Então eu tive que chamar meus irmãos para trabalhar junto comigo. Nós éramos 3. Era eu e meus 2 irmãos com essa agência e a gente fazia essa parceria com a outra pessoa e dividia meio a meio. Então essa, inclusive, é uma forma de você começar. Tá? Foi assim que eu comecei. Eu ia lá, a gente dividia meio a meio. Uma parte era para a gente, para nós 3, e uma parte era para a pessoa. Eu entrava com o risco, né? Então eu investia no que precisasse e quando tinha o lucro a gente dividia entre a gente esse dinheiro. Tá? Só que eu também não podia aparecer por causa do concurso, então eu ficava sempre no bastidor, eu não podia estar ali, né, aparecendo. E o terceiro problema é que eu tinha que conseguir, então, fazer nesse tempo livre para poder fazer essa transição de carreira, porque eu já tinha cometido o erro lá quando eu tive o Bar Lava Jato, de deixar o meu trabalho antes do negócio dar certo, e eu não queria cometer esse erro novamente. Então eu queria fazer uma transição de carreira suave. E aí, nessa tentativa de fazer algo diferente, porque eu queria empreender de uma forma que fosse saudável. E eu tinha 3 premissas para isso, e aquilo não estava atendendo. Tinha que ser fácil de aprender, aplicar e replicar, porque se é fácil de aprender, aplicar e replicar, eu consigo treinar outras pessoas. Tem que ser fácil de manter a consistência, porque eu sou uma pessoa que desisto muito fácil, então eu mudo o foco com frequência, né? Do mesmo jeito que eu tenho facilidade para focar em uma coisa, eu tenho facilidade para desfocar, então eu construía um monte de ponte, mas não terminava nenhuma. Então tinha que ser fácil de manter essa consistência e tinha que ser fácil de escalar sem se matar de trabalhar. E eu saí em busca desse método, dessa forma de empreender que fosse assim. Até que eu cheguei, na época, num aplicativo de internet que ninguém usava e que fazia isso para mim. Ele reduzia completamente o trabalho, eu não ia precisar de ter sócio, não ia precisar de ter nada disso. E eu aprendi a fazer anúncios numa época que era muito barato anunciar no Facebook. Então, juntando as duas coisas, eu consegui criar um método que atendia a todas aquelas minhas premissas. Era fácil de aprender, era fácil de replicar, era fácil de escalar, sem se matar de trabalhar. E para você ter uma ideia, em 3 meses eu já estava ganhando mais do que eu ganhava como servidor público. Olha só um print aqui da época. Esse print aqui é de junho de 2014, quando eu descobri esse método. Se você prestar atenção ali, o nome do produto, tem uma coluna ali, que é o nome do produto. O nome do produto era petições trabalhistas, tá? E eu não entendo de direito, eu não sou da área, mas tinha um amigo meu que era da área e ele estava precisando de pessoas para venderem o programa dele, o que a gente chama hoje de afiliados. E eu fui um dos primeiros afiliados ali a bater mais de 10 mil por mês na internet. E aí eu vendia esses produtos, né, ganhava comissão. E para você ter uma ideia, depois disso,
Pouco tempo depois, eu já tinha feito em um ano o que eu levaria 35 anos de salário da Assembleia para ganhar. Esse daqui foi o resultado dessa primeira descoberta. Eu fiz mais de R$ 1 milhão em um ano. Aí, ó, de janeiro a dezembro de 2016, eu bati o meu primeiro milhão. Consegui bater aquela minha tão sonhada meta de me tornar um milionário. E esse aqui foi o resultado final dessa primeira descoberta. Com essa primeira descoberta, essa primeira janela de oportunidade que eu aproveitei, eu fiz mais de 5 milhões de reais. Assim como o Rodrigo, o André, a Simone, o Cleiton, o Marcelo e vários outros empreendedores, né, alunos que eu tive, que eu auxiliei a se tornarem empreendedores. Tá? Mas eu comecei, então, a ensinar as pessoas o meu método. Eu mudei a vida de muita gente. Eu cheguei, inclusive, a fazer palestras no exterior. Eu ajudei o Hotmart a abrir mercado lá na Colômbia. Super legal. E com o tempo, como tudo no digital, a estratégia que eu tinha criado, ela parou de gerar os resultados que ela gerava antes. Começou a ficar muito complicado. E quem aproveitou aquela janela de oportunidade junto comigo, ganhou muito dinheiro e se consolidou no mercado. Olha só o que o Marcelo fala aqui nessa mensagem. Fagner. Pegou, a gente fez uma Black Week, sexta, sábado e domingo. Eu não fiz exatamente anúncio para vender exatamente. Eu fiz um anúncio, sabe aquele anúncio que é para todo mundo saber daquela promoção que a gente criou ali para esses dias? Pegou aquele pessoal que já estava ali na pressão. Aí, se eu gastei R$ 500 nesses 3 dias com campanha, foi muito. Sem brincadeira, eu vendi nos 3 dias R$ 57 mil só para minha audiência, que eu vinha esquentando há 3 meses e vendendo. Eu vinha vendendo há 3 meses. Aí chegou em novembro, eu peguei toda essa pressão que estava lá em vários ManyChats, que eu tenho várias páginas, pum, fiz tudo isso aí que você está falando agora, eu fiz tudo isso aí que você está falando, passo a passo, para a audiência, e cara, um dia, pum, 15 3 mil, dias, 7 mil. Com R$ 500, velho. Com 500, Caramba! Legal, né? Pois é, essa história, eu acho essa história do Marcelo fantástica, tá? Mas depois disso eu acabei parando de ensinar marketing digital. Um pouco depois, o FB Responder, que era a minha ferramenta, deixou de funcionar. O Facebook proibiu o que a gente fazia, que era o envio de notificações lá no Globinho, e eu parei de ensinar marketing digital abertamente. Começou a ficar muito complicado. Eu até tentei por um tempo ali ensinar outras coisas pra galera, mas começou a ficar muito difícil. As pessoas não estavam tendo dificuldade para aprender. Então eu me concentrei nos negócios que eu já tinha. Eu já lançava outras pessoas, eu fazia outras coisas, justamente porque começou a ficar muito complexo fazer as pessoas terem resultado. E aí eu passei a me concentrar, então, nas minhas mentorias, que chegavam a R$ 35 mil, e dependendo do formato do período de acompanhamento que tinha. Eu criei um podcast para poder conversar com aquelas pessoas que faziam parte desse 1% mais rico e livre do Brasil. E eu quero te mostrar que o case, vou contar 3 cases rápidos. Lembra que eu falei que eu ia falar para você o que é possível com esse mercado? Deixa eu contar aqui 3 cases de pessoas que fizeram essas mentorias comigo. Primeiro é o caso do Daniel. O Daniel era servidor público em Recife. Ele começou a investir o dinheiro, né? Ele conseguiu vender ele criou um semáforo lá na cidade, ele conseguiu vender a patente desse semáforo e pegou esse dinheiro e começou a investir. Então ele aprendeu muito cedo a investir. E aí o pessoal do trabalho dele ficava perguntando, cara, como é que faz para investir, como é que faz e tal. Ele foi lá e criou um treinamento presencial, na época, ensinando a galera a investir. E aí ele não estava conseguindo crescer esse treinamento e tal, ele resolveu estudar o marketing digital. Conheceu o tal do Érico Rocha, foi lá, aí eu fiz um evento em Recife que levou o Érico. E o Daniel foi lá para conhecer o Érico. Quando ele foi lá conhecer o Érico, ele me conheceu pessoalmente, né? Ele foi lá e me conheceu, ele não me conhecia. Participou desse evento, ficou encantado com tudo que a gente estava fazendo, com as pessoas que estavam sendo transformadas. Eu moro em Recife, então ele teve a oportunidade de ver, cara, pô, tem um cara aqui que mora onde eu moro, para a gente poder conversar. Eu sou goiano, mas eu moro em Recife. Para a gente poder fazer e tal, ele decidiu entrar nesse meu programa de mentoria. Lá no programa de mentoria, conversando com ele, ele falou, Fagner, eu tô com esse problema aqui, eu não tô conseguindo passar o meu faturamento de R$ 40 mil e eu preciso, cara, sair disso. Aí eu olhei pro negócio dele, olhei pro mercado que ele atuava e falei assim, Daniel, por que você não vai pro mercado exterior? Isso foi em 2019. Aí ele falou, cara, pô, não sei, você fala inglês? Ele falou, eu falo, você investe lá fora? Ele investe. Então por que você não ensina a investir lá fora? Eu falei, cara, vou tentar. Resumindo, hoje ele tem mais de 1.500 assinantes ativos em dólar. O Daniel mora em Recife, ganha em dólar, isso dá mais ou menos em torno dos $2 milhões por ano, a gente está falando numa média de R$ 10 milhões, com uma equipe de 5 pessoas, que é ele,
a esposa, o sogro e os 2 filhos que são estagiários, que são menores de idade e ajudam ele ali a fazer uma pesquisa ou outra. 2 milhões de dólares gastando em real. Vale ou não vale a pena? Outro caso de um casal, que foram meus alunos, o André, ele me conheceu primeiro em 2015 e ele se tornou afiliado, ele queria uma renda extra. Quando ele entrou, a Simone achou que ele tinha caído num golpe. Então falou assim, nossa, André, você perdeu dinheiro, isso é um golpe, esse cara aí, só ele que ganha dinheiro, você não vai ganhar e tal, não sei o quê. E o André ficou meio retraído. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você tenha decidido empreender na internet e sua esposa, seu marido desacreditou, falou que isso não ia dar certo, que isso daí é conversa e tal. E, bom, esse foi o caso do André. Mas ele decidiu persistir. Ele ficou calado, parou de falar dos planos dele, no tempo livre dele ele ia lá e fazia. 6 meses ele já tinha mais que recuperado o dinheiro dele, já começou a ganhar mais do que ele ganhava nas 8 horas de trabalho que ele tinha por dia, e depois de um tempo ele já estava ganhando muito mais, até que ele falou, cara, eu vou fazer uma poupança, depois eu saio. Nesse processo, eu fiz um evento em Recife, a Simone ele levou a Simone lá, né, ela já estava um pouco menos desconfiada, ele mais confiante levou, ela me conheceu, viu que ia minha família, meu pai, meu sogro, tava todo mundo lá. Eu falei, não, cara, não tem como esse cara tá fazendo falcatrua. Decidiu fazer parte de um dos nossos programas, um programa de acompanhamento que a gente tinha, o Insider Coach. E aí, nesse programa, ela decidiu entrar para o mercado, se tornou sócia do André, os dois explodiram, se tornaram top 4 afiliados do Brasil, eles eram os afiliados do nicho, maior afiliados do nicho de direito, eles vendiam só produtos do nicho de direito. E aí depois a Simone recebeu uma proposta para se tornar estrategista de um outro programa. E nesse outro programa de 2020 para cá, eles fizeram mais de 20 milhões na internet, só com tráfego orgânico, ou seja, sem investir dinheiro em publicidade. Foram mais de 20 milhões faturados nesse projeto. E um outro exemplo que eu quero contar aqui para a gente fechar, para você ter noção do que é possível, que dá realmente para construir negócios de sucesso na internet, eu quero contar o caso do Cleiton. O Cleiton, assim como eu, era servidor público, ele era analista da Receita Federal, um dos cargos mais desejados do país, e se descobriu como alguém que pode mudar vidas. O Cleiton tem uma história de vida muito interessante. Ele foi diagnosticado com síndrome do pânico, depois de ter um ataque de pânico dentro da academia, e ele acabou se tratando do pânico só com autoconhecimento, a partir da leitura, a partir do seu autodesenvolvimento. E quando ele me contou essa história, eu fiquei maluco, fiquei brigando com ele. Falei, Cleiton, você precisa entrar para a internet, você precisa levar mais para mais pessoas. E ele, não, cara, eu quero ajudar concurseiro e tal. Eu falei assim, não, Cleiton, faz isso que eu tô te dizendo, cara. Vai para esse nicho aqui da ansiedade, que isso vai mudar completamente a sua vida e vai ajudar muita gente. Pô, sua história é muito forte, sua transformação é muito grande para você ficar preso no nicho de concurso. Não que o nicho de concurso não ganha dinheiro, mas você brilha muito mais o olho quando você fala do autoconhecimento. E aí ele topou, foi lá, hoje ele não é mais servidor público, hoje ele faz mais de R$1,5 milhão de faturamento por ano, ensinando as pessoas a vencerem a ansiedade e se libertarem desse mal do século sem remédios. Ele atua ali em parceria, em conjunto com a saúde tradicional para poder libertar essas pessoas desse processo. Tá? Então, por que eu quis te contar essas histórias? Eu não vim aqui para te iludir dizendo que você vai ficar milionário da noite para o dia com a internet de forma rápida. Essas pessoas, gente, que eu trouxe aqui para você, elas já estão no mercado há pelo menos 5 anos. Mas eu quero mostrar para você que é possível sim você ter um negócio sólido de longo prazo, que é possível você ter algo que vá ficar como um legado para sua família, que realmente vai transformar a vida das pessoas à sua volta. Tá? E depois que aconteceu tudo isso, né, depois que fechou-se essa primeira janela de oportunidade, eu passei os meus últimos anos buscando um novo método, algo que seguisse aquelas mesmas premissas, fosse fácil de fazer, aplicar, replicar, fácil de manter a consistência e fácil de escalar sem se matar de trabalhar. Porque eu sabia que quando eu encontrasse algo assim, eu poderia voltar a ajudar pessoas comuns que têm dificuldade com tecnologia a mudar de vida através da internet. Até que no final de 2022, a gente foi atingido por um tsunami e eu pude criar um novo método com essas mesmas premissas. Final de 2022, para quem não lembra, a gente estava passando por uma mudança no Brasil, né? Ia ter uma mudança de governo, estava uma loucura,
as pessoas não sabiam o que ia acontecer, e eu fui para Brasília para um evento de marketing de internacionalização. Estava lá no evento, o Diego Carmona, que é um brasileiro, gente finíssima, super bem sucedido, ele é o criador da Lead Lovers, que é uma das principais plataformas de omnichannel do país, né? Ela tem vários canais de comunicação. Eles foram vendidos e abriram ações na Bolsa de Nasdaq. Então, ele é o único cara que eu conheço que tem empresa na Bolsa de Nasdaq, né? O único cara que eu, particularmente, tenho proximidade. E eu estava trocando uma ideia com ele, que eu ouvi, né, atento o que ele estava dizendo, e ele virou para mim e falou assim, Fagner, cara, tá acontecendo um apocalipse e eu não tô vendo ninguém falar disso, cara. Você tá prestando atenção? Eu falei assim, não, cara, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa a ver com Lula, Bolsonaro e tal? Eu falei, cara, não tem nada a ver, esquece política. Nada a ver. Aí ele olhou pra mim e falou, então, o que que é? Ele, cara, você já ouviu falar do ChatGPT? Gente, tinha mais ou menos umas 2 semanas tinha lançado o ChatGPT. E por incrível que pareça, eu conhecia, porque eu sou um cara muito early adopter, né? Eu gosto de ir testando as coisas. E aí eu tinha visto no Twitter uma galera falando, tinha ido lá, aberto o ChatGPT, feito umas perguntinhas para ele em inglês ali, porque tava tudo em inglês, falei, deve ter que perguntar em inglês e tal. Gastei o meu inglês, male meu books on the table, e ele respondeu, eu olhei para aquilo e falei, legal, vida que segue, e segui minha vida. E aí eu contei isso pro Diego e ele falou assim, cara, então você não entendeu o que aconteceu. Então eu realmente não entendi. Eu me senti um burro, baixei minhas orelhinhas, né? Me senti um burro, talvez por isso que o cara esteja abrindo ações na Bolsa e Nasdaq, né? E eu não. E aí eu falei, cara, então me explica aí, o que tá rolando? Ele, cara, pega o seu GPT aí. Aí eu peguei meu celular, abri o GPT, aí ele falou assim, escreve assim, ó. Escreve um e-book pra mim e escolhe um tema. Aí eu falei, cara, mano, mas em português mesmo? Ele em português mesmo, ele entende todas as línguas. Eu falei, não, você tá zoando comigo que eu gastei meu inglês à toa. Ele, pois é, você gastou seu inglês à toa. Aí, beleza. Fui lá, escreve um e-book pra mim de radiestesia e radiônica. E aí o GPT, pois não, tá aqui o seu e-book. E aí começou a fazer o e-book lá, linha 1, capítulo 1 fala isso, capítulo 2 fala aquilo, capítulo... Ele descreveu o e-book todinho pra mim. Eu falei, caramba, cara. Porra, Camão, isso aqui vai mudar completamente as coisas. Ele, calma, fica melhor. Escreve aí. Agora escreve o capítulo 1. Aí eu falei, só isso? Ele falou, só isso. Eu falei, escreve o capítulo 1. E lá, pro GPT, pro capítulo 1 do e-book. E eu fiquei de cara. Eu falei assim, mano, não é possível, não. Não é possível que esse GPT tá falando de radiônica, que é uma parada que praticamente ninguém conhece, ele tá escrevendo perfeitamente. Eu falei, não é possível. Aí eu fiquei maluco. Eu fiquei tão maluco que eu mergulhei naquilo de um jeito que eu passei os 5 dias seguintes do evento, eram 2 eventos juntos, tinha o Mastermind, lá do Explorers, do Bruno Capanema, e depois tinha o evento, que era o evento de internacionalização. Era tudo junto. E isso foi no primeiro dia. Cara, eu saí atrapalhando o povo, olha isso aqui que dá pra fazer, olha isso daqui, você viu? Eu não conseguia dormir, eu não prestei atenção em nada do evento, eu só fiquei focado ali no GPT. E eu comecei a descobrir muita coisa. E aquilo explodiu a minha cabeça mais uma vez, tá? E agora, você pode participar junto comigo dessa nova janela que se abriu, dessa nova onda. A gente pode surfar na crista da onda. É isso que eu quero trazer para você, porque eu percebi que, na verdade, o ChatGPT, ele era só a pontinha do iceberg. No começo, inclusive, eu fiquei em pânico, eu fiquei apavorado, falei, cara, ninguém vai querer aprender mais nada, isso daqui, cara, acabou o mercado. Mas depois eu fui descobrindo que não, que muito pelo contrário, abre-se uma nova possibilidade. Agora a gente sai de um modelo de venda de cursos online e a gente passa para um modelo onde a gente trabalha o conhecimento e a inteligência artificial juntos. As pessoas deixam de só aprender e passam a conseguir executar instantaneamente. E é isso que eu quero mostrar para você aqui. A gente entrou numa nova era do mercado digital e é isso que a gente vai trabalhar. Bom, o ChatGPT foi o primeiro, né? Foi o que abriu essa possibilidade das LLMs, são inteligências artificiais que conversam como humana, você conversa com ela como se fosse uma pessoa. Se você não conhece o ChatGPT, basicamente é um chat que você conversa com ele ali, e hoje tem inteligência artificial até dentro do WhatsApp, você conversa com ela ali no WhatsApp, é a mesma coisa. A do WhatsApp é essa Llama 4,
Tem a Claude, que é muito boa para escrever texto, copywriting. Tem o Gemini, Gemini, né, que é do Google. Tem o DeepSeek, que é uma chinesa também muito boa. Enfim, existem todas elas. Eu escolhi trabalhar com o GPT porque o GPT é o único que tem uma função que é muito importante para mim, que é essa função que possibilita fazer aquilo que eu falei para você aqui, de combinar o conhecimento com a inteligência artificial. Tá? Essa combinação aqui é que é o poder, e essa combinação que eu quero trazer para você. Tá? Só que só o GPT que hoje tem essa capacidade. Então ela vai ser a que eu vou me concentrar aqui para você, e fica tranquilo, até o final dessa aula eu vou te mostrar, inclusive na prática, como é que a gente faz isso. Tá? Mas olha só, o que mais me chamou a atenção esses dias foi porque o Sam Altman, que é esse cara aí, ele foi o criador do ChatGPT, e ele falou o seguinte: daqui a pouco as empresas serão feitas apenas dos donos. E ou você será empresário, ou você vai depender do governo, tá? Ó, gente, só 5% da população provavelmente deve se manter ativo. E não é que as máquinas elas vão substituir os humanos, é porque um humano vai fazer o trabalho de 95 humanos. Um humano com inteligência artificial, ele aumenta drasticamente a produtividade dele, e é isso que vai mudar o jogo, tá? Então, o Sam Altman, ele trouxe essa ideia de que daqui a pouco a gente vai ter empresas bilionárias, ou seja, uma empresa de uma pessoa só que tem valor de mercado de bilhão. Isso já começou a acontecer, já tem várias empresas que só com os funcionadores já começaram a ser vendidas por muitos milhões. Ainda não chegou àquela que foi vendida por bilhão, mas alguns milhões de dólares já aconteceu, empresas recebendo investimentos e uma série de coisas, sendo que só tem ali o empreendedor. E agora eu quero te mostrar as ferramentas, então, eu entrei de cabeça nisso aqui e eu identifiquei algumas ferramentas que estão mudando o meu jogo, e eu quero mostrar essas ferramentas aqui para você. Ó, dá uma olhada. A primeira delas é o Ops Clip. O Ops Clip, ele faz o quê? Sabe aqueles cortes? Principalmente o Marçal usa muito isso, né? O Pablo Marçal, ele pipocou aí durante as eleições por conta desses cortes. Ele pega um vídeo longo e faz pequenos cortes, tira pequenos trechos desse vídeo e transforma em conteúdo de Instagram, transforma em conteúdo de shorts, de TikTok, essas coisas, tá? Então, o Ops Clip, ele faz isso. Você sobe o vídeo lá e ele extrai bons trechos, né, de ideias desse lugar. Eu peguei uma live aqui que a Márcia fez. A Márcia era nossa especialista em terapias holísticas. Eu peguei uma live dela aqui e extraí um pedaço com essa ferramenta e joguei aqui para você. Dá uma olhada nesse trecho dessa live da Márcia. Se o chi do corpo ou da casa estiver bloqueado ou desviado, pode causar problemas. Na casa, ele causa desorientação espacial, que é exatamente o que está acontecendo quando você se sente perdida aí na sua própria casa. Quando você vê as lâmpadas queimando, as coisas estragando, quando seu ambiente parece pesado, as suas plantas morrem. Isso tudo pode ser um sinal de desorientação espacial. Então, a energia da sua casa não está fluindo corretamente como deveria. Isso cria bloqueios e desequilíbrios que afetam todos os aspectos da sua vida, tá? Desde o seu humor até a sua saúde, a sua prosperidade. Legal, né? O que é interessante dessa aula da Márcia? Você vê que, primeiro, ele que criou o título da aula, ele que legendou o vídeo, ele que ajustou, essa live foi feita no YouTube, ele que ajustou o quadro para a Márcia ficar certinha, enquadrada ali. E para vocês terem uma ideia, a gente fez um outro, não esse aqui, a gente fez um outro vídeo dela, que gerou só um único vídeo, mais de 40 mil seguidores. Um vídeo feito por inteligência artificial, por uma ferramenta como essa, de extração de trechos interessantes, trechos, digamos, virais para esse processo. E essa ferramenta é tão legal que ela te dá, inclusive, o potencial de viralização de cada trecho que ela extraiu ali. O negócio é sensacional. Mas ela nem é uma das melhores, ela nem é uma das que eu mais uso. Dá uma olhada nessa outra aqui. Esse aqui é o Captions. O Captions, ele foi criado para legendar vídeos. Foi a primeira IA de legenda de vídeos lá atrás, mais ou menos 2018, 2019, por aí, a gente começou a usar. Eu lembro quando a gente começou a legendar os nossos vídeos, o Edu, que é o meu editor, ele teve que contratar uma pessoa só para poder fazer a legenda, né, e corrigir e tal, porque sempre saía com erro. E aí, de repente, chega essa IA que em alguns minutos legenda o vídeo inteiro ali com praticamente 99% de acerto. Um negócio sensacional.
Mas depois disso ela evoluiu. E hoje ela consegue fazer outras coisas. Por exemplo, eu estou gravando com você aqui e muitas vezes olhando para a tela, porque eu estou olhando aqui para a apresentação, né, para poder compartilhar o que eu estou falando para você. Então, meu olho desce um pouquinho. Depois eu posso jogar nessa inteligência artificial aqui o vídeo e ele vai corrigir o olhar. Ou seja, você não precisa mais decorar texto, você pode colocar ali o texto passando, às vezes não precisa nem ter um teleprompter, né? Você pode deixar no computador, pode colocar a câmera em cima, ler o texto e depois a inteligência artificial corrige o seu olhar. Dá uma olhada nisso aqui. Olha só, lado esquerdo é a Márcia sem a correção, e o lado direito é a Márcia com correção. Olha só a perfeição disso aqui. Em um ela está olhando para baixo, no outro ela está olhando diretamente nos seus olhos. Essa função chama-se contato visual. Hoje, inclusive, o CapCut faz esse tipo de comando também, tá? Ele também tem essa funcionalidade, mas eu não sei se fica tão perfeita quanto fica aqui a do Captions. Mas o Captions não faz só isso, tá? Depois ele evoluiu também e hoje ele faz todo o processo completo. Deixa eu te mostrar esse vídeo aqui. Dá uma olhada. E você? Conhece alguém como o João? Deixa eu te contar um segredo. Não é preciso aprender todas as estratégias de marketing digital para ter sucesso. Desde 2014 eu ajudo pessoas comuns a se libertarem dessa liberdade. Eu já ajudei mais de 6 mil famílias a conquistar mais liberdade de tempo e mobilidade financeira. E quando você segue um passo a passo, rápido e prático, tudo muda. Em apenas 2 dias, você pode criar o manual da copy-messa do seu negócio. Depois disso, os meus 25 agentes de inteligência artificial fazem o trabalho para você. Imagine ter resultados reais, reconhecimento profissional e a condição financeira muito melhor. Resultados rápidos, consistentes e duradouros, sem ocupar horas intermináveis do seu dia. Tá pronto para mudar sua vida? Para aprender mais, é só apertar para me seguir. Eu vou te ajudar a conquistar a liberdade que você merece. Legal, né, galera? Esse vídeo aqui, sabe o que eu fiz dele? Eu vou te falar. Eu só li o áudio, o roteiro. Eu li o roteiro, né? Eu gravei meu áudio e a inteligência artificial fez todo o resto. Então, ela editou, ela escolheu as imagens, ela colocou a legenda, ela colocou trilha sonora, ela fez tudo. O único que não foi o Captions que fez foi o meu avatar ali, né? Eu falando ali, porque o meu vídeo. Porque na época que eu fiz esse vídeo, ele ainda não fazia essa funcionalidade. Hoje ele já faz. Na época que eu executei esse vídeo, aí ele ainda não fazia. E aí, quem fez essa parte foi a próxima ferramenta que eu quero mostrar para você, que foi o HeyGen. O HeyGen, ele cria vídeos de um avatar falando em mais de 65 línguas. E você pode criar, então, o seu clone a partir de um vídeo de 1 a 5 minutos seu. Então, você normalmente sube um vídeo de 2 minutos, falando qualquer abobrinha, a cor do mar, o céu azul, o vento a soprar para o sul. Você sobe o seu vídeo ali, ele vai pegar aquele vídeo e você vai poder trocar o áudio desse vídeo e falar o que você quiser, que ele vai gerar para você. Deixa eu colocar aqui para você um vídeo que eu fiz com essa ferramenta, tá? Dá uma olhada. Me responde uma pergunta. Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Parece uma pergunta simples, né? Mas pensa bem, quantas vezes você já deixou de passar tempo com a sua família, de viajar ou até de cuidar de você mesmo porque estava trabalhando? Trabalhar para viver é quando o trabalho serve a sua vida. Ele te dá liberdade, tempo e segurança para aproveitar os momentos que realmente importam. Agora, viver para trabalhar é o contrário. Você passa o dia inteiro ocupado, sempre correndo atrás de algo, mas nunca sente que tem tempo de verdade para viver. Se você sente que está sempre preso na rotina, vale a pena parar e se perguntar se o que você está construindo hoje realmente te leva para a vida que você quer. Deixa aqui nos comentários se você trabalha para viver ou vive para trabalhar. Legal, né? Muito bacana. E o que é legal disso aqui, gente? Sabe o que eu fiz desse vídeo? Nada. Quem fez esse vídeo aqui foi a minha equipe. Eles fizeram um roteiro, subiram o texto lá na ferramenta, geraram a minha voz, geraram o meu vídeo e postaram na rede social. Isso é o que é o mais louco da inteligência artificial. Eu não fico mais preso, restrito a ter que criar os meus conteúdos, gravar os vídeos, nem isso mais eu preciso fazer hoje em dia. Mas olha só, isso não é o mais legal, tá? Isso daqui, olha que bacana esse outro formato aqui. Esse daqui foi áudio para vídeo, olha só. Dá uma olhada em como é que fica um vídeo gravado com essa inteligência artificial. Eu estou fazendo esse áudio aqui para você, mas ela que está gerando o vídeo, mostrando como se eu estivesse falando normal, como se eu estivesse gravando lá no estúdio, mas eu estou aqui de bermuda, de camiseta, descalço, na minha casa, gravando esse vídeo para você.
Olha que louco. Isso aqui não é o mais legal. Esse agora é de deixar o queixo no chão. Saca só. Take a look at how a video recorded with this artificial intelligence turns out. I'm making this audio for you, but it's the AI that's generating the video, showing it as if I were speaking normally, as if I were recording in the studio, but I'm here. Legal, né? Falando inglês, agora falando italiano. Olha só. Dai un'occhiata a come appare un video registrato con questa intelligenza artificiale. Sto facendo questo audio qui per te, ma è lei che sta generando il video, mostrando come se stessi parlando normalmente, come se stessi registrando. Gente, vocês têm noção da barreira que a gente quebra com isso aqui? E detalhe, ele converte qualquer vídeo, tá? Não precisa ter sido um vídeo gerado com ele. Você pode subir qualquer vídeo seu lá no HeyGen e ele vai converter para a língua que você escolher. Tem russo, tem mandarim, tem italiano, espanhol, inglês, enfim, não existem mais barreiras. Agora você pode levar o seu conhecimento com a sua voz, você falando em outras línguas. É surreal, é fantástico e é isso que a inteligência artificial está fazendo pra gente. Mas eu sei que tem gente que não quer nem aparecer, ele não queria aparecer minha imagem e tal, assim como eu não podia lá no começo. E para você, ainda tem esse caso aqui, ó. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui para você, que eu fiz só com texto, com os avatares que existem lá dentro da ferramenta. Olha só. Atenção, pessoal! As inteligências artificiais invadiram o perfil do Fagner. Você sabia que pode tocar 3 negócios ao mesmo tempo, só você e a gente? É isso mesmo. O Fagner e a sócia dele tocam 3 negócios e sabe quem ajuda a fazer tudo acontecer? Nós, os agentes de inteligência artificial. A gente cuida de tudo, desde o marketing até as vendas. Enquanto você está assistindo esse vídeo, a gente está lá trabalhando duro e fazendo os negócios crescerem. Imagina só, sócios que nunca dormem, não tiram férias e estão sempre prontos para ajudar. Com a gente no time, o Fagner e a sócia dele estão levando os negócios para outro nível. E só para você saber, esse vídeo foi feito com a nossa ajuda, tá? Somos os agentes de inteligência artificial do Fagner. Quer saber como a gente pode ajudar você também? É só seguir o Vida de Freesider antes que a gente tome conta de tudo por aqui. Legal, né, gente? Não, é muito fantástico. Eu adoro ver esses conteúdos. Então, vamos lá, galera. Olha só, além desse aqui, ainda tem o Eleven Labs. Esse aqui ele gera áudios, então dá para você criar vídeos narrados sem precisar ter uma voz bonita. Você consegue fazer texto para áudio para áudio. Mas para que eu vou fazer áudio para áudio? Cara, às vezes você quer trocar sua voz, você precisa de uma voz de mulher e você é homem, aí você pode gravar uma voz ali e trocar a sua voz para uma voz de mulher, para uma voz de criança, para uma voz de um personagem X, um personagem Y, ou seja, para você fazer novelas, para fazer conteúdos divertidos, N coisas você pode utilizar o Eleven Labs. Ele também cria efeitos sonoros a partir de texto. Você pode falar assim, eu quero barulho de trânsito, barulho de caco de vidro, enfim. Ele faz para você, mas a função que eu mais gosto dele é quando eu jogo para ele um áudio que tá ruim e tal, e ele transforma num áudio gravado em estúdio. Então ele limpa tudo, ele limpa ventilador, ele limpa cachorro latindo, ele limpa qualquer coisa que aconteceu ali no meu áudio. É sensacional, eu gosto muito de usar ele para isso. Mas eu trouxe para você aqui, para te mostrar, um vídeo que eu fiz para testar no meu canal o impacto de usar a inteligência artificial nos meus vídeos. E esse vídeo que eu vou colocar aqui para você foi um vídeo que teve 3 vezes mais views na primeira semana do que normalmente eu tinha. Eu sou hipnoterapeuta, eu fiz um vídeo de auto-hipnose para insônia, para poder testar, jogar ali, e saiu esse áudio aqui. Você deve imaginar que a minha voz não deve ser a mais agradável para se fazer um áudio de auto-hipnose. Então eu fiz com a voz lá do Eleven Labs. Se liga na qualidade dessa voz. Vamos começar. Em um momento, vou pedir que feche os olhos suavemente e siga as minhas instruções. Pode fechar os olhos suavemente, sentindo um peso recaindo sobre as suas pálpebras. Imagine que há um botão de desligar. Legal, né, gente? Eu vou passar aqui para vocês não caírem em hipnose aí na frente do computador, tá? Ó, legal, né? Cara, isso são N possibilidades. Tem muito canal hoje crescendo, fazendo vídeos utilizando o HeyGen, o Eleven Labs, o Sora, todos eles combinados, tá? Por exemplo, o Sora, o que faz o Sora?
O Sora também é da OpenAI, ou seja, a mesma do ChatGPT, e ele cria imagens. É ele que cria as fotos que você vê lá dentro de ChatGPT, ele que cria os vídeos e tal. Então, ele cria fotos e vídeos. Com ele você pode criar vídeos sem precisar... Você pode criar vídeos legais, sem precisar ter uma câmera, nada disso. Você descreve o que você quer e ele vai criar o vídeo para você. Ó, aqui são alguns exemplos de arte que eu fiz, né? Então, eu fiz shard com ele sem precisar saber desenhar, tal. Eu contei a historinha ali e tudo. Capa de vídeo de YouTube, logo. Então, essa logo do Freesider 5.0 eu criei utilizando essa ferramenta, o Sora. Esse aqui foi um post de Instagram que eu fiz, um carrossel que eu fiz utilizando o Sora. Enfim, dá para você fazer várias imagens. Criei até uma estampa de camisa aqui pro Freesider com o Sora. Eu criei a estampa, depois eu imprimi a estampa nessa camiseta aí, né, nessa foto desse rapaz aí, o Sora que fez isso para mim. Então eu joguei a estampa lá e o Sora aplicou a estampa nesse rapaz ali para mim. E depois eu ainda peguei e movimentei ela com um videozinho, ó. Um videozinho, o rapaz mexendo, a camiseta flamulando ali e tal, como se você estivesse na praia, o vento pegando ali na camisa, tal, criou um movimento ali com o Sora. Então o Sora ele serve para essas coisas. Tá? Enfim, galera, tem várias ferramentas que eu poderia mostrar para você. Essas aqui são as principais que eu utilizo, tá? Mas olha só o que eu já fiz com a IA. Minha cabeça explodiu. Isso aí sou eu frenético com inteligência artificial, tá? Eu já criei página de cadastro, página de vendas, e-book, artigo de blog, post de Instagram, apresentação de negócios, aplicativo, roteiro de anúncios, imagem, texto, vídeo de anúncios, e-mail, teste de qualificação, sabe aquele quiz da Capricho, que a pessoa vai ali e você fala, você é isso, você é aquilo. Vídeo de corte, como que eu mostrei para vocês aqui, estrutura de produto, de método, sabe? Estruturar todo o produto, o que vai ser ensinado, o que vai ter, o que vai ter cada aula, até história infantil, para ensinar a minha filha a parar de jogar coisa no chão, eu já fiz com a inteligência artificial. E não é que deu certo, cara, ela estava jogando comida no chão, ela tinha 1 ano e meio, hoje ela está com 3 anos e meio, e ela jogava muita comida no chão. Aí um dia eu pedi pro GPT me ajudar, ele sugeriu que eu contasse uma história, eu contei a história e a Bia parou de jogar as coisas no chão como num passe de mágicas, e eu fiquei pensando, cara, por que eu passei tanto tempo sem perguntar para a IA sugestões do que eu poderia fazer? E aí fica a minha dica aqui para você, né? Se você não está perguntando para a inteligência artificial te ajudar, te dar orientações, te pedir ajuda para resolver alguns dos seus problemas, você está dormindo no ponto, porque eu tenho certeza que ela já poderia ter te ajudado em muita coisa aí. Bom, mas a verdade é que existem várias profissões da internet que surgiram e se fortaleceram com o uso da inteligência artificial, e essa é uma ótima forma de você ligar para o digital para ganhar dinheiro rapidamente, porque está faltando profissional. Tá? Por exemplo, a IA facilitou a vida de várias profissões, como social media, que é a pessoa que cria arte, que cria conteúdo para a rede social de empresas, redator, conteudista, copywriter, que são pessoas que escrevem de forma persuasiva para a internet, né, para criar roteiros de filmes, de vídeos, roteiros de publicações, enfim, coisas focadas em persuasão, em transformar ali artigo de blog e várias dessas coisas. Gestor de tráfego, que é aquela pessoa que faz a propaganda, o tráfego pago para as empresas. Então, o gestor de tráfego ele pode usar para analisar as campanhas, ele pode usar para ter ideias de campanhas, de criativos, de tudo isso. O estrategista de automação, que é o cara que cria funil, sequência de automação, chatbot, esse tipo de coisa, também está sendo muito beneficiado pela inteligência artificial. E você pode começar em qualquer uma dessas áreas, tá? Tá tudo certo, é uma forma rápida de você começar e já começar a migrar para esse mercado. Mas a minha recomendação mesmo para você é você não vender o seu tempo, o seu serviço. Por quê? Gente, tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar de volta. O seu tempo é limitado. E se você vende o seu tempo, você acaba não conseguindo sair dessa prisão de ouro, dessa corrida dos ratos. Então, qual é a minha recomendação para você? Tá precisando de dinheiro urgente, né? Tá precisando de dinheiro nesse processo? Cara, começa por aí e vai aprendendo com o dinheiro dos outros. À medida que você vai prestando serviços ali, você vai aprendendo. Mas o quanto antes, construa um negócio que seja escalável. Você precisa ser o dono do seu negócio, tá? Você precisa vender algo, um produto que resolva a vida das pessoas, e de preferência um produto de conhecimento, porque um produto de conhecimento ele não tem barreiras.
Você pode tocar de onde você quiser. Basta você ter a conexão de internet. Tá? Um produto de informação, ele não tem praticamente nada, o custo de produção é muito baixo. Então, você pode começar com praticamente zero de investimento. E você pode ser um especialista ou um estrategista. O estrategista é o cara que fica no bastidor, é como eu comecei lá atrás. O especialista é o cara que fica na frente, falando, compartilhando conhecimento, como é o que eu faço hoje. Hoje, na verdade, eu sou as duas coisas ao mesmo tempo. Mas você pode escolher, você pode ser só o estrategista, você pode ser só o especialista, você pode ser as duas coisas. De qualquer forma, você só vai precisar de uma coisa para poder criar o seu negócio. Fagner, que coisa é essa? Minions? Não é Minions. Na verdade, o que você precisa é de uma audiência qualificada. Uma audiência que foi construída em torno de um problema, em torno de uma causa, em torno de algo maior, tá? E é isso que você vai fazer com uma audiência qualificada. Se você tem uma audiência que foi construída em torno de um problema central, foi construída em torno da solução de um determinado problema, de uma determinada necessidade, você consegue monetizar, ganhar dinheiro com ela de várias formas, tá? E você não precisa ter muitos seguidores para isso. Por exemplo, a Simone, que eu falei para vocês, que tem lá, que fez mais de 20 milhões, né, com o produto do mal, cara, eles tinham pouquíssimos seguidores, eles começaram, acho que com a primeira vez que eles venderam, eles tinham 4 mil seguidores, começaram do zero o perfil. Com 4 mil seguidores eles começaram a vender e fizeram mais de 200 mil já no primeiro lançamento. Então, assim, quando você tem uma audiência, mas é uma audiência concisa, é uma audiência que foi construída em torno da solução do problema, é muito mais fácil de você monetizar, tá? Então, você pode monetizar com AdSense, TikTok, Facebook, que é quando você ganha por visualização, e aí depende muito do nicho que você tá, né, o quanto você vai ganhar mais, se você vai ganhar menos. O AdSense é o do YouTube, é o YouTube te pagando por visualização ou o Google te pagando por visitas no seu blog. O TikTok, ele te paga também por visualização. O Facebook também te paga por visualização. Essa não é a forma que eu mais recomendo, mas é uma forma que entra. Já entrou dinheiro para mim, gente. No tempo que eu estou no mercado digital, já deve ter entrado mais de 50 mil para mim nesse formato. Mas não é. Se você for dividir pelo tempo que eu tenho, já mais de 12 anos, é trocado, é praticamente nada, mal paga servidor. Só que, em contrapartida, é uma fonte de renda que está entrando ali para mim no piloto automático. Tá? Então, lembra que eu falei para você do FMR? Com audiência qualificada, você constrói FMR, fator multiplicador de renda. Com uma única ação, que é construir audiência, você consegue ter diferentes fontes de renda. Então, o seu foco está na construção de audiência. E aí, da audiência, você faz as outras coisas. Mas você pode fazer também publicidade para marcas. Então, começou a crescer, as empresas começam a divulgar. Vou te dar um exemplo. O Altenor, ele é perito criminal, tá? Ele faz perícia e ele dá treinamento de perícias. Ele é meu aluno da mentoria. O Altenor, ele fez uma palestra gratuita em Recife e dessa palestra, alguns órgãos já começaram a se interessar. Inclusive, ele pode fechar treinamentos em company para essas empresas que se interessaram a partir da divulgação do próprio conteúdo gratuito dele. Tá? E você pode fazer publicidade para marcas também. Marcas já me procuraram, marcas de ferramentas de inteligência artificial, curso de inglês já me procurou para eu fazer publicidade. Enfim, você pode fazer publicidade para marcas também. Tá? Não é, como eu falei, também não é o meu foco, para mim não é aí onde está o dinheiro, mas também é uma outra fonte de receita que você tem quando você tem audiência. Mas onde começa a fazer dinheiro de verdade é aqui, ó, na venda de produtos por recomendação. Basicamente é você divulgar um produto na sua rede social e você receber uma comissão pela venda daquele produto. Isso dá muito dinheiro. Inclusive tem perfis que vivem exclusivamente disso. Tá? Você vê esses tantos de perfis na Shopee, principalmente agora com o TikTok Shop, né? Muita gente fazendo esses vídeos de experimentando coisas, coloca o link dele lá, a pessoa compra, ela recebe a comissão. Também é muito bom. O mercado digital ainda paga bem mais do que o mercado físico, né? Enquanto o mercado físico, como uma Amazon, uma Shopee, empresas assim, vão te pagar 5%, 10%, o mercado digital chega a te pagar 50%, 80% sobre a venda de um produto. Tá? Então também é uma ótima fonte de renda. Você também pode vender produtos seus, então você pode criar o seu treinamento, o seu e-book, a sua ferramenta, o seu agente de inteligência artificial, como o Wagner, por exemplo, aluno meu, que criou um agente. Você pode criar um agente também e vender o seu próprio produto utilizando a sua audiência. Aqui é onde está o dinheiro.
tá? Aqui aqui é onde você consegue escala com qualidade de vida. Mas existe uma outra forma ainda que você pode monetizar, que é a venda de serviços. Venda de serviços, consultorias, mentorias. E aqui eu sempre gosto de dar o exemplo da Natália Beauty. A Natália Beauty, ela faz sobrancelha, tá? E não sei se você sabe quanto é uma sobrancelha aí na sua região, mas até hoje, de todos os lugares que eu fui, que eu palestrei, que eu sempre pergunto pra galera, o mais caro que me disseram que era uma sobrancelha, um design de sobrancelha, foi R$600. Sabe quanto a Natália cobra numa sobrancelha? Se eu não me engano, hoje está mais de R$12.000 numa sobrancelha. E por que ela consegue fazer isso? Porque ela ganha exclusividade, é o sentimento de ser o único. A pessoa ela quer fazer com a Natália, ela não quer fazer com qualquer pessoa. E isso faz muita diferença. Quando você tem audiência, você deixa de ser mais um na multidão e você passa a ser o único para aquelas pessoas, e aquelas pessoas estão dispostas a pagar o que você pedir para ter o trabalho com você. E a Natália, inclusive, vive com a agenda lotada por conta disso, tá? E aí vem a pergunta, tá, Fagner, mas como construir audiência? Provavelmente foi essa pergunta que surgiu na sua cabeça e, junto com ela, uma série de pensamentos negativos que podem te impedir de prosperar, de construir o seu negócio. Então, vamos falar sobre eles. Talvez você seja aquela pessoa que tem pavor da câmera. Talvez você não saiba criar o conteúdo, né? Não, o que eu criar, o que eu vou falar, como que eu vou falar, qual é o melhor jeito, a sequência e tal, a estrutura. Ou ainda você não tem condições financeiras para contratar pessoas para te ajudar, ou até mesmo para assinar algumas das ferramentas que você precisaria para você poder fazer o seu conteúdo. Ou ainda você não tem a mínima ideia de quando postar, como criar um calendário de postagens para poder engajar, para poder formar a sua tribo ali, para poder falar dos seus produtos. E a verdade é que nada disso é problema, porque é aqui que entra o método que eu falei para você lá atrás. Lembra que eu falei que eu construí o manual? É aqui que entra o método Freesider em conjunto com as inteligências artificiais. Basicamente, você vai precisar de 3 coisas. Os meus documentos, o que eu chamo de documentos AIFT, que é o desenvolvidos para inteligência artificial. Você vai precisar um deles é o manual da Copymestra, né? E você vai precisar dos meus agentes de inteligência artificial e das ferramentas que eu mostrei aqui para você, tá? Como é que é isso? Deixa eu te explicar então o que é o manual da Copymestra e o que são os agentes de inteligência artificial. Primeiro, o manual da Copymestra. Ele é um guia fundamental com informações estratégicas do seu negócio desenhado para inteligência artificial. Esse é um documento que você vai copiar e colar lá nos meus agentes do GPT e eles vão fazer todo tipo de conteúdo para você já estruturado com as melhores técnicas de marketing para você alcançar os seus melhores resultados. Tá? Então você vai aplicar para estratégia de marketing, para criação de conteúdo, para ter ideias, para desenvolver produtos, uma série de coisas. Tá? E o que você vai colocar dentro desse manual? Bom, primeiro você vai colocar o seu público-alvo, você vai colocar o seu tom de voz, você vai colocar suas histórias, você vai colocar o seu mecanismo e você vai colocar informações mais gerais, tá? Então, essas informações aqui são as informações principais que você precisa para poder a inteligência artificial conseguir criar conteúdos bacanas para você. Aqui eu deixei para você um modelo de manual para você fazer, tá? O meu manual, ele tem em média de 30, 35 páginas para você ter uma ideia. Então é uma coisa que normalmente eu não faço sozinho, né? Eu faço com a ajuda dos meus próprios agentes. Mas, se você quiser montar o seu manual aí, é só você fazer o download agora. Eu fiquei te prometendo alguns presentes. Esse é o meu primeiro presente para você. A única coisa que você precisa fazer é colocar os seus dados nesse site e o meu bot, o meu robozinho, ele vai mandar para você no seu WhatsApp o PDF o documento, o doc do manual para você poder utilizar, tá? Então manda aí, coloca aí o seu WhatsApp que a gente vai disparar para você, a gente vai enviar para você esse manual, tá? Bom, exemplo prático de uso do manual. Como é que a gente usa o manual? Eu usei o manual, inclusive eu criei o manual por conta do lançamento da Márcia Donella. Eu ia fazer o lançamento da Márcia Donella e eu precisava fazer algumas coisas e eu não queria depender da Márcia para fazer tudo. Como eu que ia planejar todo o lançamento, fazer todo o processo, eu resolvi criar um manual com ela. Eu tive essa ideia de criar um manual. E com ele eu criei o método dela, o método Renove, que é um método de Feng Shui. Eu criei página de captura, página de obrigado, e-mails de lançamento, fiz os anúncios de captação de leads,
captação de canais, as pessoas participarem do lançamento. Fiz as 4 aulas do lançamento, eu que escrevi os roteiros do lançamento. A Márcia só aprovou, viu lá se estava tudo certo, se não estava sendo falado nenhuma besteira, aprovou. E eu pude fazer isso porque eu também transcrevi todo o treinamento dela, então tinha acesso a toda a base de conhecimento dela, tá? Fiz a oferta do produto, a programação do curso, fiz as aulas de aquecimento, enfim, eu estruturei todo o lançamento. A Márcia foi lá, apareceu e fez as vendas. Simples assim. Bom, além do manual, a gente ainda tem os agentes de inteligência artificial. E quem que são esses agentes? O que que é isso, pai? O que que são esses agentes? Bom, basicamente são os GPTs que a gente personaliza com um conhecimento específico. Então, eu vou lá, eu dou algumas instruções específicas para ele, eu adiciono alguns documentos para ele, para que ele atue da forma que eu quero que ele atue, utilizando as técnicas que eu quero que ele atue, para que ele possa ter resultados melhores. Se você já tentou utilizar o GPT para criar conteúdo, para fazer algumas coisas, você já viu que normalmente ele dá uns conteúdos bem genéricos, umas coisas bem assim, sem gracinha. E aí, com esse material, a gente consegue ter coisa muito mais específica, muito mais profunda, muito mais elaborada. Tá? Então eu peguei todo o meu conhecimento e aí eu criei vários agentes de inteligência artificial para poder fazer esse trabalho duro para mim, para fazer esse trabalho ali para mim. E é isso o que os agentes fazem, tá? Eu peguei esse conhecimento, eu criei esses agentes e aí foi assim que eu consegui, então, tocar vários projetos em simultâneo, só eu e a Gabi, sem equipe, é nós dois e os agentes, a gente estava conseguindo tocar aquilo ali sem problema. Os agentes, eles vão ser divididos em diferentes funções, então eu tenho agente de social media, agente de script de vendas. Inclusive, tem um aluno meu, o Giovanni, que ele usou esse agente de script de vendas para vender em um dia. Ele vendeu mais de 7 mil reais em consultoria com esse script. Ele ficava conversando ali com o agente falava para ele o que ele tinha que dizer, ele ia lá e falava para a pessoa. E assim ele fechou 2 vendas em 2 ligações que ele fez, fazendo em mais de 7 mil em um dia. Tem avaliador de copy, que vai analisar o que a pessoa escreveu e vai dizer onde melhora. Enfim, são mais de 40 agentes hoje que eu tenho, cada um na sua área, cada um com a sua função para poder executar o trabalho. E eu também clonei os meus especialistas. Então eu tinha lá o agente do Bruno, da Márcia, o meu agente, eu tenho o Fagner lá, que eu uso para poder pegar alguns insights do meu livro, das coisas dos cursos que eu já publiquei, dos meus vídeos, enfim, de tudo. Bom, deixa eu te mostrar então agora, na prática, o potencial de tudo isso aqui que eu mostrei para você. Bom, então agora deixa eu te mostrar aqui no meu computador como é que a gente faz aí para usar o ChatGPT. Para quem não conhece, esse aqui é o ChatGPT. Aqui em cima, ó, você escolhe qual modelo que você quer usar e tal do GPT. Então tem vários modelos, para cada um serve para alguma coisa, para uma coisa. A gente vai usar aqui o 4O para a gente poder fazer o que eu vou fazer aqui, tá bom? Aqui do lado, ó, você vai ter os seus chats. Então aqui tem vários agentes, tá vendo? Que são meus agentes que eu utilizo. Aqui você pode criar pastas com os seus projetos. E aqui você tem os chats. Então, toda vez que você abre uma conversa, essa conversa vai aqui para o lado. Tá? E aí você consegue fazer conversar. Muita gente pergunta, né, Fagner, eu preciso, para usar os agentes, eu preciso do GPT pago? Não. Na verdade, você pode ter o GPT normal. O meu é pago porque para criar os agentes, então, ou seja, para você criar os seus próprios agentes, você precisa ter a versão paga para o GPT. Mas para você usar os agentes de outras pessoas, você não precisa ter o GPT, ou pagar o GPT, tá? Mas vamos lá, então como é que funciona aqui? Basicamente, eu venho aqui, clico em anexar, vou adicionar, eu posso adicionar ou do meu Google Drive, tá? Um arquivo, ou eu posso adicionar, vou procurar aqui, dentro dos meus documentos, vamos pegar aqui, atualizar. Pegar meu manual aqui dentro dos documentos, e aí eu adiciono esse manual, eu vou pegar o meu manual da Copymestre aqui, para poder adicionar no ChatGPT, tá? Para conversar com ele. Ó. Ele não está conseguindo achar assim, deixa eu pegar no meu computador, vai ser mais fácil. Vou vir aqui adicionar no meu computador, já tenho ele salvo no computador também. Vou vir aqui. Pronto, aqui, ó, manual do movimento freestyle atualizado. Aí eu venho aqui e falo para ele, oi, GPT, tudo bem com você? Eu gosto de ser bem educadinho, porque ele nunca se sabe, né, quando é que ele vai virar
uma Skynet aí. Então eu prefiro ser bem educadinho com ele para garantir o meu lado. Pelo menos ele me poupa lá na hora que eles forem dominar o mundo. Aí, oi, GPT, tudo bem? Lê esse documento, por favor. Aqui eu só quero que ele carrega o documento para dentro dele, tá? Então, estou pedindo aqui, ó, tudo ótimo por aqui, Fagner, li aqui o documento que você me mandou, é o manual do freestyle, certo? Ele está bem completo, bem estruturado, está falando do seu posicionamento, você é um mentor moderno, tal, sem ser um guru, né? Tem que ser estratégico sem parecer inalcançável. Aí fala quem é a persona, né? Quem é o meu público. Então, as dores, tá com cansaço emocional, falta de tempo e energia, sensação de estar ficando para trás, o medo de se expor, de parecer forçado, quer ter liberdade, quer ter presença com a família, quer escalar seu conhecimento sem se matar de trabalhar e tal. Aí foi pondo crenças, objeções internas, os valores do freestyle, tudo isso aqui eu tenho lá dentro. Tá? Por isso que eu falei, meu manual é super completo, meu manual tem mais de 20 páginas. Aí agora o que eu faço? Agora eu venho aqui e eu posso ir conversando com ele e pedindo algumas coisas. E agora que a mágica acontece, eu vou chamar os meus agentes para conversar comigo dentro dessa conversa. Então eu mando o manual primeiro, porque eu preciso de ter um chat puro, né? Só com o GPT ali conversando, para depois isso virar uma sala de reunião e eu conversar com os meus agentes. Então eu vou lá, coloco aqui o arroba e ele vai abrir os meus agentes ali. Eu vou chamar primeiro o Léo, que é o nosso social media. Eu vou chamar aqui o Léo. Deixa eu chamar aqui de novo. Aqui, ó. Tá aqui o Léo. Vou chamar o Léo, nosso especialista em social media. E o Léo, ele conhece uma técnica que eu criei chamada de matriz de conteúdo infinito. Então, ele usa essa técnica para criar os conteúdos. Eu vou pedir ele para criar o conteúdo para mim. Então, eu falo assim, Léo, pega o manual da Copy Master que anexei antes e cria para mim um calendário de conteúdo de 7 dias para postar no meu Instagram. Quero que alterne entre carrossel, post simples e Reels. O objetivo é atrair novos seguidores. Ó, basicamente, se você for prestar atenção, o que eu fiz aqui é conversar como eu conversaria com qualquer funcionário. Ó, pega ali o meu manual para você entender o que eu faço, cria para mim um calendário para os próximos 7 dias que eu quero postar no Instagram e eu quero que você faça carrossel, post e reels com o objetivo de novos seguidores. Ponto, expliquei para ele o que eu queria, vou mandar ele, não precisa ser nenhum especialista em prompts, nada disso. Aqui você precisa zero prompt, tá? É conversar com a inteligência artificial mesmo, que ela já está programada para te atender. Aí, ó, como eu falei para você, ele vai utilizar a matriz de conteúdo infinito para poder criar ali o nosso conteúdo. Então ele coloca, tá aí o nosso calendário, primeiro dia, um carrossel de armadilha com uma lista, a estrutura que ele vai usar é o problema, agitação, solução, o título, 5 coisas que você faz achando que está modernizando o seu negócio, mas está só se sobrecarregando. Mostrar que a ação é errada, mesmo parecendo certa, gerar identificação e atenção inicial. Segundo dia, um post simples, uma imagem com legenda impactante, objetivo de posicionamento. Tá, você trabalha para pagar contas e manter uma rotina confortável ou você vive como um escravo moderno com salário de luxo? Ah, esse aqui doeu, viu? Eu acho que eu vou fazer esse aqui. Bom, e aí eu posso pedir para ele fazer todos eles, mas hoje aqui eu vou me concentrar. Ele fez vários, ele fez de crença, fez de armadilha, fez de comunidade. Cada um é um tipo de conteúdo que ele já está programado para elaborar, que eu programei ele para fazer isso, tá? Então, são conteúdos que atraem a pessoa certa, atraem o público comprador. Eu vou pedir para chamar, então, a Marina, que é a minha copywriter. Tá aqui a Marina. Eu falo assim, Marina, ó, você viu que eu troquei, né? Eu digitei o arroba e troquei para Marina. Eu falo assim, Marina, pega a ideia que o Léo deu para o conteúdo do dia 2 e escreve para mim o texto que vai na publicação. Faça também uma sugestão de imagem para o post. Pronto. Aí a Marina vai pegar
vai ler os documentos, o manual, tudo ali, na ideia do dia, e vai trazer, ó, imagem preto e branco, contraste forte, um homem sentado à mesa de trabalho à noite com a luz do monitor, bem-sucedido, olhar cansado. Ele vai trazer, ó, você trabalha para manter uma vida confortável, vive, frase principal na imagem, ou vive como escravo modesto, salário de luxo. E a legenda pode parecer uma provocação, mas é só a verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. Você troca seu tempo por dinheiro, trabalha 10, 12, às vezes 14 horas por dia, e no final do mês até entra um bom valor na conta. Mas o que sobra de você? Sobra cansaço, falta de presença. Sobra ansiedade, falta liberdade. Sobra resultado, falta vida. Se você sente que está indo bem, mas por dentro algo grita que não era para ser assim, então talvez o que você conquistou foi apenas uma prisão de alto padrão. O problema não está em trabalhar duro, mas em viver duro, achando que isso é sucesso. A real liberdade começa quando você decide construir um modelo de vida onde tempo, energia e propósito caminham juntos. Aí, chamada para ação, compartilha esse post com alguém que está precisando de um choque de realidade. Me diz aí no comentário, você se sente assim também às vezes, e pronto. A gente pode fazer esse conteúdo. Eu podia pedir para ela fazer uma outra versão em Reels, alguma coisa do tipo, mas o que eu vou pedir para aqui é só para o GPT criar uma imagem. Cria um... Não, vou pedir primeiro para a Marina descrever para mim como seria a imagem, em detalhes. Marina, descreve em detalhes a imagem do post para mim. Tipo de câmera, enquadramento, iluminação, efeitos, etc. E aí, ela vai descrever aqui, ó, toda a descrição cinematográfica, tá? Ó, tipo de câmera, ISO baixo, tarará, o protagonista, um homem de cerca de 40 e poucos anos, tem terno sem gravata, mangas dobradas, barba por fazer, postura curvada levemente para frente, enquadramento plano médio, capturando o abdômen até um pouco da cabeça, iluminação, cenário. Legal. Textura em preto e branco, anotação leve, vinheta escura, suave. Pronto. Legal. Aí agora, ó, eu vou pegar aqui, então, o texto que ela tinha falado, esse aqui, e vou pedir pro GPT fazer a imagem. Faz a imagem, não, cria, né? Cria a imagem que a Marina acabou de sugerir para mim, seguindo todos os detalhes técnicos e colocando na postagem em uma parte da imagem que não prejudique o seguinte texto. E aí eu coloco o texto que eu quero que ela use, tá? Tá aqui o texto, e agora ela vai criar a imagem para mim. O GPT vai criar a imagem, começou a produzir a imagem, beleza? Pronto, ó, já está quase pronta a imagem, está carregando aqui, vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver. E, gente, tem várias outras coisas que eu poderia fazer aqui. Eu poderia, por exemplo, chamar o Carlos para revisar o roteiro, tá? Ver o que pode melhorar. Eu poderia chamar o Roberto para fazer um estudo de imagem para ele. Ó, tá aí, ó, você trabalha para manter uma vida confortável, vive como escravo moderno com salário de luxo. Tá aí a nossa imagem, poderia baixar agora e simplesmente publicar na rede social. Tá pronto aí o nosso projeto. Show de bola, galera! Gostaram? Bom, deixa eu voltar então aqui para a nossa apresentação para a gente poder continuar, que ainda falta muito, ainda tem um presente para você que eu vou te dar no final dessa apresentação, hein? Vamos embora. Bom, a minha pergunta para vocês aqui agora é: quem aqui está com a cabeça explodindo de ideias? Fala eu aí, comenta eu aí, eu quero saber, hein? Valeu a pena ter vindo, valeu a pena participar aqui, você está saindo aqui com a cabeça fritando, como eu fiquei quando eu tive acesso a esse conhecimento lá atrás, lá quando eu conheci o mercado digital. Bom, se fez sentido para você, se você percebeu que realmente agora você tem tudo o que precisa para você poder construir algo que realmente vai te dar liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, se você agora entendeu que existe não só um caminho, mas inteligência artificial preparada para poder te acompanhar nesse processo e fazer o negócio junto com você, fazendo todo o trabalho duro por você,
Se você conseguiu entender isso, cara, minha missão aqui com você foi inicialmente cumprida, mas agora eu quero te fazer um convite, tá? Eu quero saber de você. Me conta uma coisa. Você quer a minha ajuda pessoal para destravar o seu negócio digital de uma vez por todas? Eu consigo te ajudar a montar o seu negócio digital do zero, independente de você já ter ideia ou não ter ideia, de você saber o que você vai fazer, ou simplesmente você só ter esse sonho para se desenvolver. Eu consigo te ajudar, assim como já ajudei centenas de outros empreendedores a fazerem isso. Eu passei o meu último ano de trabalho, o último ano inteiro, fazendo isso pelo Brasil, ajudando as pessoas ali presencialmente em 2 dias, fazendo todo o trabalho, e agora eu quero trazer essa possibilidade, trazer essa oportunidade para você. Imagina o que é possível a gente fazer em um final de semana focado, em 2 dias de trabalho focado, com a ajuda dessa inteligência artificial, dessa equipe de agentes que eu preparei, você consegue colocar o seu negócio para rodar, o seu negócio digital completo. Imagina, daqui 2 anos, daqui 5 anos, você como o André, que eu contei para você aqui, a Simone, o Cleiton, pessoas que realmente transformaram as suas vidas e estão deixando um legado para a sua família e fazendo a diferença no nosso país. Como é que vai estar a sua vida? Como é que estaria a sua vida se você conquistasse, se você criasse seu negócio digital agora, daqui 5 anos? É isso que você quer, isso que eu quero que você imagine. Em 2014, quando eu comecei a ensinar, muita gente ficou cético, tá? Muita gente confiou que a internet não ia ser o boom que foi e que ela redistribuiria as cartas. Mas a pergunta que eu tenho para você agora é: você vai ficar de qual lado? Da galera que se lamentou, que teve oportunidade, se lamentou e não aproveitou essa onda, ou de quem aproveitou a onda? Porque os especialistas já falam, né? A inteligência artificial, ela vem para ser uma revolução maior do que foi a revolução industrial. E quando acontecem revoluções, as cartas são redistribuídas. E você vai aproveitar essas cartas ou vai continuar aí só olhando o bonde passar e se lamentando depois porque você não aproveitou essa oportunidade? Bom, e se você decidiu e quer estar junto comigo, focado em construir o seu negócio digital, eu tenho um convite para te fazer. Foi para isso que eu criei o Freesider Digital 5.0, o nosso programa de inteligência artificial com neuromarketing, né, com conhecimento ali neurodirecionado para fazer você construir o seu negócio online e colocar ele para rodar em apenas um final de semana. Apenas 2 dias você coloca o seu. Bom, então como é que vai funcionar esse programa, esse final de semana que a gente vai passar juntos? Primeiro, eu vou fazer uma análise profunda do seu perfil de trabalho. A gente vai utilizar um agente específico para conversar com você, para extrair as melhores oportunidades de trabalho para você que existem, que muitas vezes você nem ligou. Quais são os ativos que você tem, o que dá para fazer com esses ativos. Então a gente vai mergulhar na sua própria trajetória e vai descobrir quais são os seus pontos fortes, as áreas de oportunidade que você tem que a gente pode explorar para se transformar em um negócio digital lucrativo. Depois a gente vai partir para um plano de ação personalizado. Então a gente vai traçar o melhor caminho para o seu sucesso, vamos trazer estratégias práticas e eficientes para direcionar os seus objetivos, né? Direcionar tudo que vai acontecer ali para você poder alcançar os seus objetivos. E aí você vai sair de lá com o negócio pronto. Seu manual da Copymestre vai estar pronto, a gente vai criar o seu manual da Copymestre, que depois que você tem ele, cara, é só jogar lá para os agentes que eles fazem o trabalho duro para você. Você vai poder utilizar para fazer seus criativos, criar seus conteúdos, escrever o seu vídeo de vendas, estruturar todo o seu negócio digital, tá? E a gente também vai criar o seu perfil de nicho, que é um perfil onde você vai atrair as pessoas certas para comprarem de você. Tudo isso já está planejado, tudo isso está estruturado, os agentes estão prontos para fazer isso lá para você, para que você alcance os seus objetivos. Então a gente monta a estratégia de validação da sua ideia, coloca para o mercado para a gente ver como que a audiência vai reagir aos seus projetos aí, para alcançar o seu resultado. Cada objetivo, uma estratégia diferente. Então, você pode seguir 5 trilhas diferentes. Você pode se tornar um infoprodutor, que é a pessoa que ela cria o seu produto, que ela cria ali o seu curso, o seu e-book ou o seu aplicativo, né? A pessoa que é dona do produto digital. Você pode ser um afiliado, que é aquela pessoa que vende o programa de outras pessoas, né, o produto de outras pessoas. Você pode, inclusive, criar uma agência digital para prestar serviço para empresas, para produtores e pessoas que atuam no mercado. Você pode utilizar também esse conhecimento para vender os seus próprios serviços na internet. Então, você
constrói a sua audiência ali e vende os seus serviços. O programa também pode te auxiliar com isso. E você pode vender produtos físicos também. Eu sei que tem muita gente que me acompanha que tem os seus produtos e queria apenas ganhar a escala desses produtos na internet. O programa também pode te ajudar nisso lá também, te ajudando a construir audiência e trazer pessoas para dentro do seu negócio. Se até a CIMED, que é uma grande farmacêutica, o CEO deles foi para a internet para trazer audiência, imagina você aí dentro do seu negócio, o que não pode fazer para o seu negócio utilizando o marketing digital, né, utilizando as redes sociais para fazer vendas. Tudo isso você pode fazer lá. Até quando? E aí agora vem a minha pergunta para você. Tá? Toda decisão ela tem um custo. E quanto que pode custar você ficar de fora disso? Até quando você quer continuar trocando a sua saúde por dinheiro, enquanto a sua energia se esgota cada semana que passa? Até quando você vai depender 100% da sua presença física para você gerar renda, preso numa prisão invisível que você mesmo construiu? Até quando você vai assistir os seus concorrentes, menos experientes que você, te ultrapassarem só porque dominaram as ferramentas que você continua evitando aprender? Até quando você vai adiar a sua evolução digital enquanto o seu mercado se transforma assim, ó, na velocidade da luz? E até quando você vai sentir aquela angústia no domingo à noite, sabendo que na segunda começa tudo de novo? A mesma rotina sufocante, os mesmos problemas, a mesma sensação de que não vai dar tempo. Essa é a minha pergunta para você. Agora eu quero que você imagine o lado oposto. Imagina como vai ser quando você tiver uma equipe de agentes especializada, trabalhando para você, criada por um especialista na área, para que ela possa fazer todo o trabalho duro para você 24 horas por 7. 24 horas por 7 dias, toda semana, o tempo inteiro. Você for capaz de criar páginas, mensagens, vídeos, e-mails, anúncios, tudo sem sofrimento. Você puder acordar sem o seu despertador, apenas quando os seus olhos se abrirem. Ou então, você puder, em plena tarde de terça-feira, pegar uma praia com seus filhos sem você precisar se sentir culpado por você não estar trabalhando. Quanto que vale isso para você? Deixa eu te mostrar um vídeo aqui que vai te mostrar um pouquinho do que é possível conseguir com essa imersão, né? Com esse modelo de trabalho que a gente faz aqui. Olha só o vídeo do Wagner. Meu nome é Wagner Travassos, sou corretor de imóveis aqui no estado da Paraíba, em João Pessoa, e eu fiz o curso Freesider com o professor Fagner Borges. A gente passou um final de semana trancado dentro do hotel praticamente, aprendendo tudo que a gente podia aprender sobre inteligência artificial e como colocar nossos negócios online. E eu saí com dezenas de ideias, umas 20, 30 ideias diferentes para serem aplicadas, mas eu resolvi aplicar duas. Primeira, eu fiz um curso com o conhecimento que eu tinha do mercado imobiliário e coloquei na plataforma Hotmart. Só esse curso já pagou o investimento que eu fiz do curso do professor Fagner. Até eu já estava muito satisfeito, já havia aprendido como recuperar o meu tempo, que eu perdia muito tempo desenvolvendo materiais, e os assistentes que foram entregues durante o curso economizaram já não sei nem quantas horas de trabalho da minha parte. Então hoje eu uso o assistente e resolvo uma coisa que eu resolveria em 2, 3 horas, eu faço em 5 minutos. Mas o pulo do gato foi, eu resolvi desenvolver um agente de inteligência artificial baseado nos conhecimentos aprendidos no curso, que analisasse o mercado imobiliário e analisasse os concorrentes de algumas construtoras de João Pessoa. E esse agente eu aprontei ele em um dia, montei todo o esqueleto dele, testei, usei o material do professor e resolvi visitar uma construtora. Quando eu apresentei o agente, a construtora abriu um sorriso de canto a canto de orelha e comprou esse meu agente por R$6.000. Então, assim, essas são só duas das dezenas de ideias que eu tive durante o curso. Recomendo fortemente, faça o curso, vale a pena, vale cada centavo. Você não vai só ganhar dinheiro, você vai ganhar tempo, você vai produzir melhor e seus materiais vão ter uma qualidade muito mais profissional em tudo que você fizer na sua vida. Sucesso a todos! Bom, então como é que vai funcionar o Freesider Digital 5.0? E primeiro, ele tem o programa, ele foi desenvolvido num modelo de aprendizado neurodirigido acompanhado por inteligência artificial. Como é que funciona isso? A gente tem aulas curtas, com menos de 10 minutos de duração, para ser bem rápido, para você conseguir ver aí na sua rotina corrida, assiste uma aula, coloca em prática rapidinho ali com a IA,
vê o que funcionou, segue adiante, tudo muito prático, tudo muito bem estruturado para que você consiga inserir dentro da sua rotina sem se sobrecarregar, tá? E cada aula ela vem acompanhada, então, desse agente de inteligência artificial para executar o que foi aprendido e colocar em prática aquele conhecimento que você acabou de ter. Você vai terminar o programa com o seu produto digital já pronto para vender. O valor do Freesider Digital 5.0, o valor de mercado, ele é R$ 2.497. Mas para você que está vendo essa apresentação aqui hoje, eu vou fazer uma condição, então, especial para você que participou desse momento aqui com a gente e assistiu às aulas, aí você vai ter uma condição única para você aqui agora. Como é que vai funcionar? Você ainda vai levar junto um Start Digital. Então, lembra que eu falei que a gente tem um evento, uma imersão, mão na massa de 2 dias? Esse é o Start Digital. Além de levar o Freesider Digital 5.0, você ainda vai levar uma imersão mão na massa de 2 dias. Você vai poder escolher quando você quer fazer ela. A gente vai ter uma versão online no dia 24/8 e 25/8, sábado e domingo, que você pode fazer da sua casa. Então, você vai abrir o Zoom lá comigo, vai estar eu, vão estar os meus monitores, a gente vai falar o que você precisa fazer, vai passar ali o exercício, você vai executar com a IA, a gente vai tirar suas dúvidas ali junto, tudo feito dentro de um local específico para entregar esse tipo de imersão. Tá? Então, essa vai ser uma data. A gente também vai ter presencialmente em Recife, no dia 20 e 21 de setembro, sábado e domingo também, e presencial em Maceió, no dia 4 e 5 de outubro. Essas são as 3 próximas datas que a gente tem. E ao se inscrever no Freesider Digital, você vai ficar com esse crédito. Então, você vai poder participar de uma dessas turmas aqui ou de uma turma futura que a gente venha a abrir. Provavelmente a gente deve fazer também mais uma outra turma em novembro, em João Pessoa. Então, você pode participar de qualquer uma dessas turmas que você escolher. Além de ter acesso ao programa gravado, que você assiste no seu tempo ali, inserido dentro da sua rotina de dia a dia, daquilo que você já faz, como são aulas muito curtas, é bem tranquilo para você poder acompanhar. O objetivo é você sair de lá com o seu negócio online pronto para rodar, mesmo que você ainda não tenha ideia de qual caminho seguir. Só a imersão separada, ela é R$ 1.997, mas como eu falei aqui, eu vou fazer uma condição especial para você. Não vai ser os 2.500 do Freesider Digital, não vai ser os 1.997 do Start Digital. Na verdade, você vai levar todo esse combo. Além do Freesider Digital e do Start Digital, você ainda vai levar um livro digital chamado Profissão Freesider por R$ 397. Você vai levar a comunidade Freesider, que é o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente discute N coisas. Lá você pode encontrar profissionais da área, você pode compartilhar estratégias, pode compartilhar ferramentas. A galera lá, principalmente do grupo avançado, dá dicas, troca ideias sobre ferramentas novas que surgem, né? Então a gente está ali o tempo inteiro discutindo. São vários grupos, é uma comunidade com vários grupos, cada um com seu determinado assunto, para a gente poder discutir e falar sobre esse movimento, falar sobre os negócios e a inteligência artificial. Você ainda vai ter o IA para empreendedores, que é um curso online básico de ChatGPT, com as outras ferramentas de inteligência artificial que eu te mostrei aqui. Então, são tutoriais de ferramentas para você poder utilizar e inserir aí na sua rotina. E eu também vou te dar 1 ano de acesso aos meus mais de 40 agentes de inteligência artificial. Então, você vai ter 1 ano de acesso à comunidade Freesider, 1 ano de acesso aos meus agentes de inteligência artificial, tudo isso sem precisar pagar nada mais. Então, se eu fosse vender cada uma dessas coisas separadamente para você, hoje você teria que desembolsar R$ 9.116, tá? Se você fosse comprar cada uma dessas coisas separadas. Mas aqui, ao se inscrever hoje, eu vou fazer tudo isso. Ao invés de R$ 9.116, você vai pagar 12 parcelas de R$ 154,82 ou R$ 1.497 à vista. Gente, estou falando, dá menos de R$ 6 por dia, tá? Cara, nem com estacionamento hoje você gasta menos do que R$ 6 por dia. A gente está falando que você pode mudar completamente a sua vida economizando R$ 6 por dia. Essa é a decisão que você precisa tomar agora. Eu tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão. É só apertar no botão e se inscrever agora. Mas eu sei que decidir assim costuma ser muito delicado, tá? Costuma ser um processo que a gente precisa maturar melhor e tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma garantia dupla. Como é que vai funcionar essa garantia dupla? É muito simples.
você vai ter 7 dias por lei. Você já tem 7 dias de garantia por lei, tá no Código de Defesa do Consumidor. 7 dias você pode voltar atrás da sua decisão e pedir devolução. Mas eu quero te dar uma segunda garantia. E essa segunda garantia é uma garantia minha. Vai funcionar assim. Você vai fazer o programa, todo o programa. Vai colocar em prática, vai fazer o seu manual da Copa Mestra, vai fazer a sua oferta Smart, vai fazer o plano de ação lá das 8 semanas para validar o seu negócio digital. Se você fizer tudo isso, né, passou essas 8 semanas de validação, você não tiver resultado, faturar pelo menos 10 mil reais dentro do seu programa, a gente vai fazer uma call, uma reunião. Eu vou analisar, eu ou um membro do meu time, a gente vai analisar o que você fez, vai sugerir alterações, vai ver o que pode ser feito. E se mesmo assim você não quiser continuar, basta você falar para a gente e a gente vai te devolver 100% do valor investido. Ou seja, se você fizer tudo que eu falar para você fazer e não faturar pelo menos 10 mil reais, eu te devolvo o seu dinheiro sem pestanejar, preto no branco, e a gente ainda continua amigos. Beleza? Agora a decisão está nas suas mãos. Eu fiz o que eu podia para te ajudar a mudar de vida, a ter mais liberdade, a fazer parte desse movimento que tem mudado a vida de tanta gente. E a próxima história de sucesso, eu espero que seja a sua. Eu quero ver a sua história presente nas minhas palestras, na minha coleção de histórias de sucesso. E agora você tem 3 opções. Você pode continuar do jeito que está, esperando a inteligência artificial dominar o mercado, e você se vê numa situação muitas vezes pior, porque muitas vezes até o seu emprego pode deixar de existir, o seu negócio pode deixar de existir. A segunda opção é você tentar fazer sozinho, errar e acertar, e quem sabe em algum momento conseguir ter os resultados que a gente tem e fazer o caminho mais longo, faz parte, tem gente que prefere. Ou você pode ter a terceira opção, a opção que eu considero a mais inteligente, que é você pegar um atalho, aprender com o que eu já vi, com o que eu já corri nesse mercado, tendo uma equipe de agentes à sua disposição para fazer o trabalho duro para você. De qualquer forma, eu sei que eu fiz um ótimo conteúdo aqui para você, que fez toda a diferença e que você pode implementar e mudar a sua vida a partir de agora. Só para lembrar, todas as fotos usadas aqui, todas as imagens usadas, tirando as imagens dos meus alunos, foram feitas por inteligência artificial, inclusive o conteúdo dessa palestra, tá? Foram feitos a 2 mãos e vários bits aí de inteligência, vários tokens de inteligência artificial, tá? Então tudo foi feito com a nossa inteligência artificial. E o meu presente aqui para você, eu fiquei devendo um presente, é só você acessar esse link, bater o QR Code ou entrar nesse link que está embaixo do QR Code. É uma aula onde eu explico como que você faz alguns tipos de conteúdos virais para você poder usar aí já na sua rede social e já começar a ter os seus primeiros novos seguidores. Muito obrigado para você. Estou esperando a sua inscrição aqui. Espero que você tenha aproveitado. Um grande abraço. Aperta no botão e eu te vejo do outro lado.